Oi, gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez com uma live especial ao vivo, né? Para trazer uma história real. Então, assim, você que está aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal. Você que ainda não assistiu nenhum vídeo, nenhuma live, tenho certeza que você vai gostar, porque aqui diferente das dicas que eu dou daqui de Orlando, daqui dos Estados Unidos, que eu dou com o meu ponto de vista, agora eu estou trazendo lives de pessoas reais, de brasileiros que são sonhadores, que um dia sonhou em vir para os Estados Unidos, assim como eu sonhei um dia, assim como muitos de vocês também têm essa vontade, esse sonho, e ela conseguiu conquistar, né, realizar esse sonho, e hoje ela está morando aqui há alguns meses, e ela vai contar toda a história dela, desde o início, como que surgiu a vontade de vir para cá, como que ela conseguiu, e assim, gente, é uma história inspiradora, não sei os detalhes, vou descobrir agora com vocês, sei assim por cima, mas eu tô doida para saber, porque assim, como ela me disse, porque foi ela que procurou a gente, depois que ela assistiu a última live, ela falou assim, eu preciso contar, dividir a minha história com vocês. Então ela falou assim, aí eu combinei com ela e trouxe, porque ela falou assim que é uma história muito inspiradora, diferente de muitos que pensam que para vir para os Estados Unidos você precisa ter muito dinheiro, só quem tem muito dinheiro que consegue. Ela está aqui para provar que não é bem assim. E eu quero contar assim, né? Mas eu vou deixar para ela contar. Então, assim, não perca, sem mais demora, sem mais delongas, né? Pega a pipoca, já senta aí, presta atenção porque é uma história linda. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, tá perdendo tempo, para de perder tempo, já se inscreve agora, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar dessa história e para vocês não perderem as próximas lives com outras histórias de brasileiros que vocês vão poder tirar um pouquinho, né, do que vocês acham que foi legal, que vocês viram que foi bom, né, para você trazer para vocês, para facilitar mais essa preparação de vocês, e o que vocês achar que não foi tão legal assim, é só vocês descartar, mas são histórias de pessoas reais, assim como eu e você. Então vamos lá? Sem mais demora, agora eu vou chamar a Laís, que é a nossa convidada de hoje, ela vai começar a contar a história da vida dela para vocês. Então eu espero que vocês gostem, vou chamar ela aqui agora, tá bom? Gente, nem me apresentei, para quem não me conhece ainda, eu sou a Thaís, mais conhecida como Tata Orlando. Então sejam muito bem-vindos ao meu canal e agora eu vou chamar a Laís. Oiê! Boa noite, tudo bem, Laís? Boa noite, tudo ótimo. E você? E Tudo bem, vocês graças aí? a Deus. Queria que você, assim, já dei boa noite pro pessoal, queria que você desse boa noite, se apresentasse, e daqui a pouco eu já te faço uma pergunta para a gente começar, tá bom? Ok. Então, gente, aqui é a Laís, né? Eu tô aqui em Miami Beach agora. Tô aqui há 2 meses, mas aqui nos Estados Unidos já tô há quase 7 meses. Veio meu marido, eu, nossa filha de 5 anos, e agora um bebezinho recém-chegado aí de 2 meses, que nasceu por aqui também. É isso aí, então seja muito bem-vinda. Primeiramente, eu queria te Obrigada. agradecer por tirar esse tempinho aqui, né, para contar, para dividir com a gente um pouco da sua história, né? Eu sei que tem bastante gente que fica ansioso para conhecer um pouco mais, para poder tirar as dúvidas, e eu tenho certeza que a sua história é incrível e vai ser de inspiração para muitas pessoas aqui, tá bom? Muito Obrigada, eu que agradeço, na verdade, né? Porque, igual eu te falei, eu precisava falar um pouquinho, as pessoas já têm me perguntado, né? E eu precisava falar porque, igual você falou, né? Eu era, como muitas achavam que precisava ter muito dinheiro para vir para cá, e na maioria dos casos precisa mesmo, né? Mas o meu caso foi totalmente diferente. Não sei se foi uma exceção à regra, mas foi bem diferente. Eu precisava contar para que as pessoas também tenham voltem a sonhar, quem sonha e quem tem vontade também, volte a acreditar que pode dar certo, sim. Então, tá bom. Então, vamos lá. Vou fazer a primeira pergunta para você. Tá É, bom. Como foi que surgiu a ideia de você vir para cá? Mas antes eu queria que você falasse o que, que você fazia no Brasil, de onde que você é no Brasil, o que, que o seu esposo fazia no Brasil também, para a gente conhecer um pouquinho de você, tá bom? De vocês, né? Ok. Eu sou paraibana, nasci em Campina Grande, né? Amo minha terra, claro, com certeza, mas minha mãe morou muito tempo em São Paulo, né? Então, eu estava morando em São Paulo já há um tempo, né? Morava, acho que uns 10 anos, porque eu teve uma temporada que eu morei lá na Paraíba, né? Já grandinha. E meu esposo também, né, morava comigo, a gente estava junto, tá junto há 7 anos mais ou menos, né? A gente morava em São Paulo, na região ali do Campo Limpo, Zona Sul. Eu era assistente financeiro, né, assistente administrativo
numa empresa, um escritório de confecção, de comércio de roupas, né, de streetwear, e ganhava lá meu saláriozinho e tal, e fazia essa parte de contas a pagar. Meu marido era cozinheiro, né, ele trabalhava numa rede de restaurante de comida italiana, sempre trabalhou com um restaurante, né, sempre como cozinheiro, como ajudante, toda essa parte aí. E a nossa vida era uma vida simples, como qualquer outra, né? No caso, a gente pagava aluguel, nós não tínhamos casa própria, não tínhamos, assim, uma vida, confortável. A gente vivia sempre muito apertado, né? A gente não tem família rica, nem nada disso. Então, a gente tinha um carrinho, né? Que a gente tinha financiado aí, e a gente estava pagando há 4 anos, com muita luta, né? Um carrinho, e a nossa vida estava naquele aperto pós-pandemia, né? Uma loucura só. Mas a gente vinha vivendo, né? A gente vivia razoavelmente, né? Com muitas dívidas e muita conta, como qualquer outra família. E era basicamente isso. Sim, que legal. Olha, e de quem foi a vontade que surgiu de vir para os Estados Unidos? Foi sua ou do seu esposo, ou dos dois juntos? Foi minha. Foi Na sua? verdade, fez até um ano agora atrás que eu comecei a ter vontade. Não tinha muitos conhecidos aqui. Eu tinha uma amiga minha, uma pessoa muito especial que mora na Geórgia. E a gente conversava muito pouco, mas uma vez eu conversei com ela, assim, ela me ligou e tal. Ela casou com um americano, por isso que ela veio morar aqui, né? Mas não tinha nenhuma, assim, pretensão de vir ou ela ter falado que eu poderia vir, nada disso, assim, a gente não tinha nada disso. E aí eu comecei a, sei lá, falar, nossa, tá difícil aqui, né? Não sei, será que a gente conseguiria trabalhar nos Estados Unidos, ganhar em dólar e, sei lá, tentar passar uma temporada, ganhar um dinheiro e voltar? Sei lá, Sim. poderia ser, mas será que é muito difícil isso? E aí eu comecei a pesquisar, né, a procurar vídeos, essas coisas, e meu marido não queria. Eu comentava, ele ficava louco, ele falava, meu Deus, você é louca. Que isso? O que a gente vai fazer fora? A gente nem fala inglês. É sempre assim, né, Laís? Sempre assim, um que tem a vontade e o outro que fala, não, isso é loucura. Sim. Não, que loucura é essa? Não sei o que. Eu falei, não sei, vai que, né? Não sei. E aí eu comecei a pesquisar, não falava muito com ele nessa época, assim, sobre isso. E comecei a pesquisar, mas quando eu pesquisava era só vídeos assim, fui com, sei lá, US$ 10.000 com a minha família. E eu falava, meu Deus, não tô tendo dinheiro para pagar minhas contas aqui, eu vou ter US$ 10.000 para ir para os Estados Unidos. Não tem condições. Não Sim, tem condições. Aí eu falei, não, tem que ter um jeito de uma pessoa pobre ir, não é possível. Tem que ter um jeito de uma pessoa que está numa situação financeira ruim. Não tem, ninguém nunca, assim, da minha família, quem saiu do Brasil foi uma prima minha, lá da Paraíba. Queria até mandar um beijo para ela. Ela tem parentes lá e ela já conheceu aqui os Estados Unidos, mas também é a única pessoa que eu conheço da família que já esteve aqui. sim. E assim, então não tinha essa pretensão, não tinha nada assim planejado, nem nada que pudesse nos ajudar. Tem um parente aqui ou alguém que pudesse nos receber. Mas eu queria vir porque eu achei que talvez fosse uma maneira de juntar um dinheiro e tirar a gente ali daquele aperto, aquele sufoco, né? Sim. Então, quando foi Então, isso, mais ou menos, Laís, que você teve essa ideia? Foi depois da pandemia, durante a pandemia? foi depois, bem depois, né? Foi tipo 2021, assim, entre setembro, mais ou menos, agosto, setembro de 2021, eu comecei a assistir uns vídeos e comecei a achar interessante, sei lá, mas nenhum cabia no meu orçamento, nenhum vídeo que eu achava cabia. Sim, E aí eu ficava, meu Deus, e eu não comentava muito com meu marido nessa época ainda, né? Eu falava, bom, não sei, eu acho que não, eu achava que era uma coisa muito impossível, então eu ficava só para mim, ficava assistindo vídeo, estudando inglês lá enquanto eu trabalhava e pesquisando, assim, para ver se eu achava alguma maneira mais fácil de migrar, de tentar emigrar ou trabalhar aqui, não sei. Eu queria sim. uma forma que coubesse no nosso orçamento e que pudesse trazer a família, porque eu não me imaginava longe de ninguém, né? Assim, nem ele vir sozinho, eu vir, nem deixar minha filha, nada disso. Então, eu tinha que caber todo mundo no plano, senão não ia dar certo. E o que você pensou, assim, a princípio, de vir como turista, como que foi?
Olha, igual eu falei, não pensei em nenhuma dessas opções, porque eram opções muito caras, né? Que Sim. incluía visto e toda a família, e abandonar tudo e ter a incerteza aqui, né? De será que eu vou conseguir um emprego, né? Porque Aham. turista não pode trabalhar, enfim. Então eu tinha essa. Então nada disso cabia. Até que um dia, assim, por acaso, eu pesquisando, eu comecei a pesquisar vistos de trabalho, né? E aí aparecia aqueles vistos que você tem que investir, né? Bastante dinheiro para poder migrar, né? Para quem tem diploma. E aí eu falei, bom, não sei, esses aí ainda estão caros, né? Eu não tenho esse dinheiro. E aí eu vi, assim, por acaso, nesse e-mail aí, não faço ideia onde exatamente, sobre visto de trabalho temporário. E aí eu fui pesquisando um pouquinho mais, mas não achava nada de informações, tipo, YouTubers, nada. E eu ficava, será que isso é verdade? Será que isso existe mesmo? Será que alguém já foi, né? Porque e se não foi? E se for tráfico humano? Ou algo assim, né? Eu sempre muito medrosa, porque eu sempre fui, né? Um pouco medrosa. E aí eu preciso saber, né? E aí comecei a pesquisar em grupos de Facebook, em tudo que você imaginar sobre o visto que se chama H2A e H2B, que são vistos de trabalho temporário aqui nos Estados Unidos. Sim, E muito. aí, Desculpa te é, cortar, mas muito importante você falar isso, que às vezes parece besteira, mas, gente, a gente tem que prestar muita atenção, né? Assim, é uma mudança, é para outro país, então a gente tem que estar sempre atento para não cair em golpes, né? A gente precisa ter esse receio mesmo, né? Que eu acho que é muito importante. sim, eu tinha muito medo, porque era a minha família que estava em jogo, né? Eu tinha muito medo, né? Então eu sempre tentava ver o que fosse algo seguro, né? E aí Sim, no grupo do Facebook eu vi uma vez uma menina, inclusive ela é maravilhosa, assim, ela me ajudou. Ela, o nome dela é Gabriela. E aí eu sim, vi uma postagem dela, né, num grupo falando que ela tinha conseguido uma vaga de cook, que era cozinheiro, aqui nos Estados Unidos, e ela estava perguntando como era algo sobre petição, que eu não fazia ideia o que era, mas me chamou a atenção ela ter achado essa vaga. Então eu entrei em contato com ela, chamei ela, perguntei aonde que ela achava essas vagas. Aí ela me falou o site onde achava e falou que o marido dela, que era cozinheiro, estava aplicando, estava tentando achar uma vaga dessas, e ela também estava tentando. E sim. aí, nesse meio tempo, o marido já tinha conseguido a oferta de trabalho e já estava se planejando, tirando visto para vir. Então, tinha dado certo para ela, né? Nossa, que E aí, legal. e aí eu fiquei espantada. Eu falei, nossa, não acredito. Mas assim, vocês são ricos ou algo assim? Não sei, vocês têm um dinheiro. E aí ela falou, não, a gente é recém-casado e meu marido, a gente viu isso. Não sei também, não me perguntei como ela ficou sabendo, mas foi desse jeito. E aí, a partir desse momento que ela me falou como funcionava, eu comecei a me aprofundar ainda mais. E aí encontrei o site, que é o próprio site do governo dos Estados Unidos, não é um site de terceiros, Sim, como tem alguns sites, mas eu prefiro sempre ir pelo do governo, que foi onde eu consegui e onde eu sinto segurança. sim, E aí comecei a pesquisar vagas e a maioria das vagas são vagas para não qualificados, né? Assim, não qualificados que eu digo não que não tem, que não são bons no que fazem, tá? Que não tem diploma, não precisa de sim. diploma, né? E aí eram vagas sazonais, assim, de período, tipo, verão, inverno. E aí eu comecei a olhar, analisar, e aí tinha muitas vagas de cozinheiro, landscape, housekeeper. E aí opa, cozinheiro, meu marido é cozinheiro. Acho que, né, Nossa, pode ser que dê certo. E housekeeper, que era camareira, arrumar cama. Eu falei, arrumar cama, posso, né, trabalhar disso também, sei. E aí, verdade. aí eu falei, bom, sei lá. E comentei com meu marido, comentei até no escritório que eu trabalhava, gente, ó, eu descobri um site que tem emprego e eu vou começar a mandar currículo porque eu vou para os Estados Unidos trabalhar lá. Aí todo mundo, hahaha, que você é louca. E Aí aí lá eu vem falei, aqueles comentários, você tá doida, você não vai conseguir. é isso, para de ser louco, você não tá arrumando nem aqui, nem em São Paulo. E aí eu falei, não, tá bom. Aí comecei a pesquisar e aí mandei fazer um currículo em inglês, meu e do meu marido, e eu só falei para ele depois, ó, amor, eu mandei fazer um currículo e eu queria saber com você, porque eu vou começar a mandar. Ele, mas só que aí a gente já tava numa situação financeira tão ruim, assim,
com muitos problemas por causa do dinheiro, e que ele falou, tá bom, sei lá, vai que, né? Ele não acreditava. Tenho certeza que ele achava que não ia dar, eu também, no fundo, achava que também não ia acontecer, mas ele topou, tá bom, vai mandando, né? Se surgir alguma coisa, a gente se vira, não sei. E aí, pronto, eu comecei a mandar currículo à torta e à direita. E o que eu sempre falo para todo mundo, eu não mandava um currículo, gente, assim, um dia, ou mandava 10 currículos num dia. Eu fiquei, assim, digamos que obcecada. Eu uso obcecada porque era assim que eu ficava. Eu trabalhava, e enquanto eu trabalhava, eu tinha várias abas nas quais eu mandava currículos. Então, era o dia inteiro, eu passava trabalhando. Quando eu terminava tudo que eu tinha para fazer, um tempinho que eu tinha, 5 minutos, eu ia lá e mandava vários currículos. Isso para tudo quanto é lado, minha filha. Era construção, era tudo que você imaginar que não pedia experiência, eu estava mandando currículo, meu e dele, meu e dele. E tudo nesse site do governo que você Tudo achou. no site do governo, exatamente. E assim, como que Laís, aparece várias vagas assim Isso, de diversos estados? Como que funciona? isso mesmo. É assim que você entra, o site é o seasonaljobs.dol.gov. Assim que você entra lá, você vai em busca avançada e aparece uma série de vagas recém-postadas, vagas ativas e inativas, agrícolas e não agrícolas. Agrícolas é H2A e não agrícolas H2B, né? E Sim. aparece uma série de vagas em vários estados. Você pode até filtrar por um estado específico, caso você só queira trabalhar naquele estado específico, né? Mas, igual eu falei, eu não tinha estado, eu não tinha parente, eu não tinha ninguém aqui, então era indiferente. Eu só queria vir, né, para poder juntar dinheiro. E aí eu comecei a mandar isso no final de dezembro do ano passado, comecei a mandar currículo. E aí eu fiquei assim, todos os dias eu mandava muitos currículos e o dia todo. Eu filtrava por data mais recente e eu tinha até um Excel que eu montei, no qual eu colocava os e-mails já, todos os e-mails, e mandava, tipo, de uma vez os e-mails. Uhum. Eu fiz lá um cronograma para mandar currículo, porque eu queria muito que desse certo, eu queria muito aquilo. E aí fiquei mandando janeiro e fevereiro, né? E aí, quando foi em março, surgiu um e-mail, a empregadora falou, queria fazer uma entrevista com o seu marido. Nesse meio tempo aí, em fevereiro, no finalzinho de fevereiro, eu tinha acabado de descobrir que estava grávida. Aí pronto, nesse momento eu falei, bom, deu ruim o plano, já era Estados Unidos, porque eu não vou para os Estados Unidos grávida, porque, meu Deus, eu não vou poder mais trabalhar, né, que lá não tem e tal. Aí eu falei, já era o plano, mas eu já tinha enviado um monte, né, então ficou. E aí esse currículo, inclusive, eu tinha enviado em janeiro. Aí, em março, a empregadora pediu para fazer uma entrevista em janeiro com meu marido. Ano, né? Janeiro desse ano, isso mesmo. Sim. Aí, em março, no início de março, assim, dia 10, 15, ela falou que queria fazer uma entrevista com ele. Aí eu falei, tem uma entrevista para você e tal. Ele, não, mas meu Deus, eu vou fazer entrevista sem inglês, o que eu vou fazer, Laís? Eu falei, não, calma que vai dar certo. A gente vê o que pode fazer, você tem experiência, não precisa ter inglês na minha cabeça, gente, porque eu falo para todo mundo, aprendam inglês, porque é sofrido demais, demais. Sim. Não aqui na Flórida, né, você sabe, você mora aqui, mas no norte é sofrido. A gente foi para o Maine, que era a divisa com New Hampshire, então lá é inglês o tempo inteiro, então é sofrido. Então, não que é impossível acontecer de você arrumar uma vaga sem inglês, que aconteceu com a gente, mas estudem o inglês. Sim. Venham com o inglês, porque vai ser totalmente diferente a situação. Verdade, então, deixa eu só cortar um pouquinho você. Gente, assim, aqui na Flórida, igual ela tá morando aqui agora, eu também, ela é de Miami, eu sou de Orlando. Aqui, assim, é pessoas que falam espanhol o tempo todo e você anda na rua, você escuta um brasileiro falando. Tem bastante pessoas que falam espanhol e português. Lá em New Hampshire, que é onde eu morava, é um estado que é considerado anti-imigrante, então não tem tantos imigrantes brasileiros. Tem algumas cidades que tem uma comunidade brasileira pequena, igual onde eu morava, mas lá para onde ela morava também, que fazia divisa com o meu estado anterior, né? Lá é bem difícil. Algumas cidades quase não tem imigrantes, né? Assim, brasileiros, é bem difícil. Então, assim, tem lugares que você precisa se virar, vai com a cara e a coragem, precisa falar inglês, né?
Precisa porque é tenso, é difícil, gente, muito difícil. Mas, ó, Apesar não, de você se isso virar. não é um empecilho, né, Laís? Porque nem Não você é. nem seu esposo fala inglês, falava, né? Agora que tá, né, aprendendo, então, assim, não é um É, empecilho. não Fica é de empecilho. na, Não na, é. na continuação da história, porque tem pessoas perguntando quanto que ela investiu. Gente, a melhor parte está por vir e vocês vão saber. Então acompanha, continua. Agora eu vou parar de cortar, continua, Laís. Imagina. Então, aí surgiu essa entrevista, aí no dia eu falei, ela falou, perguntou se podia ser via WhatsApp, mas as entrevistas podem ser via Google Meet ou Zoom, enfim. Foi via WhatsApp, e aí eu falei, Mô, ela quer fazer a entrevista agora, era um sábado, ela quer fazer. Ela perguntou se você está disponível. Isso tudo era em inglês, tá? Nos e-mails eram sempre tratados em inglês, eu usava o tradutor. E aí ela falou, ela quer ligar agora. Aí ele falou, mas meu Deus, o que a gente vai fazer? Eu falei, não, vamos ligar. Vamos ligar e pronto. Imagina o desespero, né? Aí ele falou, você é doido, não sei o quê. Eu falei, tá bom, mas a gente vai perder o quê, né? O não a gente já tem. Eu sempre tenho essa frase, o não a gente já tem, vamos atrás da humilhação. Então eu sempre Exatamente. carrego isso, porque o não você tem para tudo, então você tem que ir atrás do que você quer. Aí eu falei, vamos, e ele, tá bom. Aí ela ligou, a mulher falava inglês. Aí eu falei assim, we speak English, né? Eu falei, eu tinha algumas coisinhas que eu sei, né? Assim, básica, muito básica. Falei que a gente não falava inglês, mas que dava para desenrolar um espanhol, tal, um portunhol que eu aprendi no Rebelde. Falei, vamos, né? Aí ela falou assim, tá bom, tem uma pessoa aqui que fala espanhol, só um minutinho, né? Falou lá em inglês, tal, foi procurar alguém. Voltou com uma pessoa que falava espanhol. Aí pronto, aí o meu marido muito nervoso e eu do lado dele também ajudando, que ficou nós dois, eu nem fazia parte ela nem me queria, mas eu tava lá. E aí a gente fez, ela perguntou do que ele trabalhava, que ele tinha experiência, se ele tinha disponibilidade para começar a trabalhar em abril até outubro, né, lá, porque tem tempo determinado essas vagas, né, na temporada de verão lá no Maine, num restaurante de lagosta, né, que fazia muita lagosta, o Maine é especialista em lobster, que é lagosta. Sim. E aí meu marido falou, eu tenho experiência, isso jogando um portunhol, sabe? Eu tenho experiência em cozinha, não sei o que, e eu atrás, fala assim, fala assado. Aí ele, eu sei que no final ela falou obrigada, tudo, falou que tinha mais 2 pessoas que ela precisava, que ela tinha feito entrevista, que ela ia ver e qualquer coisa ela contratava. Aí desligou, a gente começou a rir muito, falou, nossa, foi muito engraçado, vamos estudar inglês, porque desse jeito as entrevistas não vão acontecer. E aí eu lembro que a gente tinha uma varandinha em casa, a gente foi lá e começou a dar risada, falou, a gente bem vermelho, assim, bem nervoso, e começamos a dar, isso foi no sábado, né? Sim. Aí na segunda, né, tudo normal, vida normal, aí eu recebi um e-mail dela pedindo toda a documentação, porque ela ia contratar ele. Eu até fico arrepiada, porque foi uma coisa assim... Foi no sábado e na segunda Foi ela no já sábado. mandou a resposta? Isso, na segunda ela mandou a resposta pedindo... na entrevista ela tinha perguntado se ele já tinha passaporte, eu já tinha feito ele tirar o passaporte, nesse mesmo mês, fazia assim questão de dias que tinha chegado, ele não tinha ido nem pegar ainda na Polícia Federal, porque é 10 dias, né? E aí ele falou que tinha já, né? E ela falou, então pode me enviar os documentos que eles pediram, foi o passaporte, e comprovante de residência, alguns dados pessoais. Sim. Aí eu liguei para ele lá do trabalho, porque eu fiquei assim, tremendo, né? Eu falei, meu Deus, será que procede isso? Nisso eu já tinha ido no site do governo, tem como você consultar o caso, que é a postagem da empresa, se ela é verídica e qual fase que ela está, se está na fase de recrutamento, se está na fase de já recrutou, se ainda está procurando funcionários. Eu já tinha consultado, estava tudo ok, já tinha ido no Google pesquisado o nome do restaurante, ele realmente existia, ele ficava onde ela falou mesmo, a pessoa que a gente falou era diretora, então ela também existia, tudo, né, Aí eu falei, liguei para ele e falei, então, a mulher falou que vai te contratar. Gente. Que mulher, Laís? Eu falei, a mulher lá, a Mary, a mulher lá do restaurante, lá nos Estados Unidos. Ele, quê? Meu Deus, não, você tá brincando? Eu falei, não, tô falando sério. Ele, e agora? Eu falei, não sei, e agora? Gente, E agora que tem que ir. história.
Que história de superação e que mulher de fé que você é, porque você Menina. procurou, se virou, já mandou ele tirar o passaporte. Então, assim, você, mesmo com não, você foi atrás, você fez, você, Foi. né? Tipo assim, não esperou É. cair do céu, não esperou alguém te ligar, você já tomou já, como que fala, já deu o seu primeiro passo, que foi tirar o passaporte, né? E, gente, Foi. Foi imagino muita a loucura, reação assim, dele. foi um misto de sentimentos, assim, eu me senti muito, assim, com muito medo na hora, me deu um medo, assim, terrível, porque eu falei, e agora o meu marido vai para lá? Porque eu não tinha passaporte, nem minha filha, a gente também não tinha dinheiro, mas eu sabia que as vagas, essas vagas, a empresa precisa mandar a passagem, tá? Então, a gente não investe na vaga, não, você não, a empresa te manda a passagem de ida e volta, Nossa, e ela também arca com os custos do visto, né? Que é US$ 190. E tem uma outra taxa que, quando é aprovado, de US$ 100 lá no consulado, porque também passa por entrevista, tudo normal, né? sim. E aí, essas taxas a gente pagou e foi reembolsado já aqui. Mas aí eu sabia que a empresa mandaria, mas eu fiquei pensando, meu Deus, será que eles vão pedir para a gente pagar agora e reembolsar depois? A gente não tinha nada, a gente não tinha nada no banco. Nada, nem R$ 100, nada, nada, gente. É real, oficial que eu tô falando aqui. E Meu aí eu Deus. falei, agora? Aí mandamos o documento, ela demorou alguns dias, um advogado de imigração mandou uma petição que constava todos os dados dele, informando que ele trabalharia nesse emprego, qual a oferta de trabalho, ou seja, quanto ele ganharia por hora, os dias de semana que ele trabalharia, quantas horas ele trabalharia, se a empresa tinha alojamento, porque também tem isso, a empresa ela fornece geralmente um local para você ficar, ela desconta do seu pagamento, mas é um valor, sei lá, um valor muito baixo, né? No caso dele era US$ 125 por semana, e ele dividia quarto com mais um rapaz, né? A empresa geralmente ela tem um espaço para essas pessoas, né? Esses imigrantes que vêm trabalhar para eles, tá? Então isso é um direito seu. Você tem direito a isso. Se for muito longe o alojamento, a casa de onde você vai trabalhar, a empresa também precisa ceder um transporte ou pegar você. Então, tudo é responsabilidade da empresa, tá? Sim. Ô, E Laís, aí, deixa eu só cortar você um pouquinho. Aí, quando ele recebeu a resposta que ele foi aprovado, que era para ele ir, aí ele foi, ele tirou o visto, a empresa mandou alguma coisa para ele, já assim, como se fosse aprovado, porque esse caso é totalmente não, diferente do que eu conheço, não? Como que foi? O não. seu esposo foi no consulado aí no Brasil? Eles mandaram o advogado mandou essa petição com todos esses dados, informando a vaga, tudo certinho. E aí, a Sim, partir dessa petição, o advogado falava: agora você vai preencher a DS 160, né? sim. E vai agendar no consulado a sua entrevista, né? Levar a documentação no caso e todo aquele procedimento de digital que todo mundo que já tirou visto sabe como funciona. E Sim. aí, com essa petição, eu preenchi a DS 160 dele, eu mesma. Aham. Coloquei o número, esse número da petição você coloca lá, coloca o tipo de visto, que é H2B, né? Tudo você vai. A petição ela tem todas as informações para você preencher a DS, né? Com Ok. onde você vai ficar, tudo bonitinho. E aí eu agendei, foi muito rápido, porque não tem essa fila imensa como de turista, é muito rápido. Então Sim. eu fiz num dia e a entrevista dele foi assim, uns 5 dias depois. Foi muito rápido. E Sim. aí, nisso ele também trabalhava como cozinheiro, ele era chefe de cozinha lá no Taboão da Serra, numa hamburgueria. E ele E o aí que ele foi essa fez? loucura. Dividiu as contas? Então, ele estava trabalhando normal, porque a gente precisava saber se o visto ia ser aprovado, né? Primeiro, Verdade. então eu falei, deixa para pedir conta só quando for aprovado, porque a gente não sabe, né? Sim. Aí fez a entrevista, né? No consulado, eles perguntaram o que ele trabalhava aqui, se ele tinha família aqui, onde ele tinha achado essa vaga. Ele falou, né, no site do governo, eu tenho família, eu sou casada, eu trabalho como cozinheira. A gente não era casado, isso é um detalhe muito importante, nós não éramos casados no papel. Sim. Eu casei com ele, eu no Brasil e ele aqui. Eu casei por uma procuração, eu casei sozinha. Muito bom você falar isso, gente. Presta atenção nisso, porque se você Isso é muito vai vir para importante. cá, você vai tirar o visto e um visto que seja assim beneficiando os seus dependentes, tem que ser casado no papel. Muito bom isso. Você Não aceito, eles não aceitam união estável, nem nada disso. Então, é bom casar antes, porque senão vocês vão ter que casar igual eu, o noivo aqui e eu lá. Foi bem engraçado, né? Assim, hoje foi bem engraçado.
E aí pronto, aí nisso ele foi aprovado, pediu conta, teve que pedir demissão do emprego. E aí foi aquela loucura, porque, lembrando, né, antes a gente não tinha, antes de fazer o agendamento, a gente teve que pagar esses $190 e os $100, né, da taxa. Então, são $290, eu acho que na época deu, não sei, acho que foi uns R$ 2.000. Aí a gente começou a pedir dinheiro emprestado. A gente pediu dinheiro emprestado até para o nosso vizinho, que a gente nem tinha intimidade, para você ter uma ideia, porque a gente estava desesperado, porque não podia perder a oportunidade. Sim. E a gente tinha que arrumar o dinheiro. Então a gente pediu para várias pessoas, a gente pediu para, aí eu pedi dinheiro emprestado para minha mãe, e ela emprestou o dinheiro e a gente pagou. Ela emprestou até o cartão, que era mais rápido a compensação, e eu passei o visto dele, né? Então foi quem ajudou, porque a irmã dele também emprestou um dinheiro para ele, então foram essas duas pessoas, minha mãe e a irmã dele, que mora no Rio de Janeiro, e eles emprestaram esse dinheiro e a gente pagou o visto, porque ele também precisava de algum dinheiro para trazer para cá, porque como que ia vir para os Estados Unidos sem ter nem nada, assim, tinha que trocar dinheiro e trazer, né? Então, aí depois que foi aprovado, a gente mandou o visto. Quando chegou o visto, mas mandamos. vamos lá, só atrapalhando você de novo, mas lá na hora no dia da entrevista, ele foi sozinho, porque até então a vaga era para ele, certo? E vocês não eram casados, então ele foi para a entrevista sozinho, aí ele foi aprovado, e você não chegou nem na entrevista com ele, né? Não, essa parte foi toda dele. Eu já sabia que poderia ir os dependentes com visto H4, que é um visto de dependentes, mas eu tinha que tirar passaporte, tinha que fazer tudo, então eu procurei saber se eu podia ir depois dele. E Sim. poderia, só não poderia ir antes dele. Eu poderia ir com ele, você pode tirar junto. Se eu fosse casada, eu teria. Mas também a gente não tinha dinheiro, então foi como Não tinha que daria, ser. né? Sim. Mas aí eu não participei de nada, a gente não tinha nem passaporte ainda, então foi só o processo dele mesmo, assim. O processo Ele foi dele. sozinho. Desculpa, você lembra quais foram as perguntas que eles fizeram para ele lá no dia? Ele falou para você, porque geralmente Consulado? quando vem para cá, Lembro. a gente vem a passeio, essas coisas, aí eles perguntam para onde você vai, quantos dias vai ficar, né? Mas nesse caso, quais são as perguntas que eles fazem, Laís? Segundo ele falou que a Consul perguntou do que ele ia trabalhar lá, né? No caso aqui. Aí ele falou de cozinheiro, tal, em que cidade, se ele já trabalhava como cozinheiro aqui no Brasil, né? No Brasil, lá, aí no Brasil, né? Eu fico toda confusa, sei lá. Aqui, lá no Brasil, né? No Isso. caso, ele estava lá no momento da entrevista, né? Então, perguntou se ele já trabalhava, se ele era casado, se ele era solteiro, se tinha família. Não Sim. perguntou se ele tinha nenhum imóvel ou dinheiro no banco, tá? Ou reserva, nada disso. Bem Foram só diferente. perguntas bem simples. Não precisou. O documento que ela pediu foi somente a petição que o advogado mandou, Sim. informando. E só o documento que ela pegou foi só esse e nada mais. Aí E aí pronto, foi bem ela aprovou. simples, aprovou, aí falou que tinha sido aprovado. Aí eu tinha ido com ele, né? Então foi aquela alegria, foi aprovado, e agora, então vamos. Aí pronto, aí foi a correria, a gente mandou para a empresa o visto, ficamos aguardando, demorou uns 10 dias, eles mandaram as passagens para 6 dias depois, assim, foi muito rápido, foi Sim, muito rápido. tem uma pessoa perguntando, foi em inglês a entrevista? Eu, com o cônsul no dia? Eu acredito que Não, não. Ele tem um foi em português. sotaque, são americanos, mas eles conseguem falar bem o português, né? Foi português normal. Quando você preenche a DS 160, né? Geralmente lá você já coloca se você fala inglês fluente ou não. E eu tinha colocado que não, que ele não falava inglês. Então, aí a entrevista geralmente é em português. Se você colocar que é fluente, geralmente a entrevista vai ser em inglês, tá? Então é importante que você preencha certinho a DS com todas as informações, prestar bastante atenção, né? Eu levei bastante tempo para preencher com cautela, né? E porque isso pode vir a reprovar também, porque eu acho que tem casos, né, que reprovam, então tem pessoas que até optam para contratar uma assessoria. Você é muito corajosa, você foi atrás com a cara e a coragem, tradutor, né, porque a DS60 é toda em inglês, né, e deu certo, graças a Deus. Foi, Agora, deu certo.
Então tá bom. Aí tá bom, ele foi aprovado. Aí vocês tinham que. Aí eles deram o resultado, vocês enviaram para ele o resultado. Aí quanto tempo ele teve para vir para cá, né? Ó, desde a entrevista até o dia da viagem deu exatamente um mês. Um mês. Nesse processo todo de envio do advogado de petição, de dar entrada em visto, e o que demorou mais para eles mandarem a passagem, que eles perguntaram qual aeroporto era mais próximo e tal, e ficaram, acho que pesquisando, não sei, né, as passagens, e aí eles mandaram o voucher com as passagens de ida e volta. Foi quando a gente realmente acreditou, porque a gente ainda não estava meio que, né? Será que vão mandar mesmo a passagem? Não sei. E Gente, aí é as um pessoas me caso perguntam. surreal. Não dá para As, acreditar. Eu acho que eu fico do mesmo jeito. as pessoas falam, não, mas que história louca. Você acha que alguém vai pagar para um brasileiro vir para cá trabalhar? Sim. Eles não só pagam, gente, como eles fazem isso, porque não tem mão de obra aqui. São vagas, eles precisam no verão de pessoas para trabalhar e não tem pessoas para trabalhar. É inacreditável, mas sobra emprego e falta gente para trabalhar. E esse programa, para que a empresa seja aprovada para contratar estrangeiros, ela precisa provar para o governo, para o DOL, né, o Departamento de Labor daqui, que eles não encontraram americanos para preencher aquelas vagas. Existe todo um processo que os advogados da empresa fazem antes mesmo deles começarem a recrutar essas pessoas. Então, Sim. não é tão simples quanto parece, não é qualquer empresa que vai fazer isso, tá? São as empresas que já passaram ou vão passar por esse processo, né? E o departamento de labor, ele aprova, porque eles provaram que anunciaram vagas e nenhum americano se candidatou, ou se candidataram, mas não faziam o perfil que eles precisavam. Então, eles provaram que não tinha americano, porque, logicamente, que a prioridade sempre vai ser dos americanos, né? Eles Sim. jamais vão abrir portas para estrangeiros e deixar que os americanos, que as pessoas do país deles, fiquem sem emprego, tá? Então, tem um porquê disso. E se eles não Sim. contratam, gera custo, gera despesa, a economia não gira, porque no verão os restaurantes precisam funcionar, eles precisam de gente para trabalhar. É tanto que onde ele trabalhava eram quase todos estrangeiros. E ele é o único brasileiro, era o único brasileiro de lá. Foi a primeira vez que eles contrataram um brasileiro, mas tinha filipino, tinha colombiano, tinha da Romênia, tinha de todo lugar do mundo. Então, existem muitas empresas que já fazem isso há muito tempo. Só que Sim. as pessoas, no Brasil mesmo, as pessoas não conhecem, não sabem disso. Por Verdade. isso que Olha, eu precisei falar, né? eu não sei, pessoal que está assistindo, gente, mas eu já vi casos assim de pessoas virem trabalhar, né? Contratado por alguma empresa, mas assim, você tem que pagar para uma empresa, né? Que aqui você tem que tomar cuidado, porque tem empresas sérias, tem outras não, que para ela buscar um trabalho para você, né? Aí, tipo assim, é como se fosse o valor de um visto, né? E eu já vi muitos casos assim, agora, igual da Laís, assim, é novidade para mim, estou aprendendo aqui com vocês, também não conhecia ninguém que tinha tido essa bênção, essa oportunidade, né? Então, assim, é um caso muito especial, não, né, Laís? Obrigada, Thaís. Eu sempre, quando eu desanimo, eu sempre falo e a gente sempre senta, eu e ele. Meu marido também é uma pessoa muito forte, porque ele, assim, nunca tinha saído do país, eu também nunca tinha saído, mas ele sozinho, sem inglês, sem nem nunca ter sonhado em vir para os Estados Unidos e vir sozinho, como ele veio, assim, foi algo que ele teve que ter muita coragem, muita mesmo, não foi fácil. Porque Sim, quando você sonha em vir para cá, já é difícil, mas quem nunca sonhou, quem nunca verdade. quis, é pior ainda. Então, o que motivou ele era a melhora de vida. Eu acho que isso foi E mesmo assim, foi muito difícil. E Sim. aí, quando mandaram as passagens, a gente foi se preparar, assim. Peguei mais dinheiro emprestado com a minha mãe, trocamos os dólares, ele veio com US$ 400, que ele nunca usou, ele não chegou a usar. Então, assim, Graças a Deus. o único dinheiro que ele trouxe na viagem foi para ele usar aqui, porque passagem foi tudo assim, como que eu posso falar? Todas as despesas da viagem com passagem foi da empresa.
Isso, e aí se ele comesse durante o voo ou qualquer outra despesa, era para guardar os recibos para pedir reembolso, né? Então, Ok. mas ele não comeu nem nada, nada disso. E aí foi aquela loucura, né? Eu falei para minha mãe, ó, o Eliezer, antes disso eu já tinha falado, eu falei para minha família, todo mundo, como assim? Que loucura é essa? Tipo assim. E aí eu não sabia nem explicar direito, assim, porque foi tudo muito rápido e de repente também. E aí chegou o dia da viagem, foi muito difícil para mim, para Lara, que é a nossa Nossa. filha, porque a gente nunca tinha ficado longe dele e também eu tinha incerteza, eu tinha medo de depois que eu tentasse tirar o meu visto, eu não conseguisse ser aprovada, É isso né? que eu ia Eu perguntar estava para você, grávida. porque esse seria o meu medo também, sabe? Então eu tinha um risco de ter o meu bebê sem o pai, porque ele E, teria que ficar até outubro. Então, eu tinha que lidar com esse medo de ter esse risco de não ser aprovada. Tinha o casamento, que nós tivemos que fazer uma procuração e eu ia ter que casar sozinha. Então, tinha o risco deles não aprovarem, porque o casamento tinha sido nesse meio tempo. Inclusive, a cônsul, no dia do meu visto, perguntou: como que vocês casaram? Porque a data não bate. Ele foi num dia e você casou com ele agora. Então, eu sim, tinha esse receio, existia esse risco de não ser aprovado. verdade. Mas, a gente, sei lá, a gente confiou em Deus e falou, vai dar certo, vai dar tudo certo, não sei, vai dar tudo certo. Foi Deus E cuidando de tudo, né? Eu acho que assim, desde o início, né? Agora, foi Deus. deixa eu aproveitar e perguntar para você, né, para o pessoal saber, foi esse primeiro contrato foi de quanto tempo? Que ele saiu daí para viajar já com a passagem para voltar? Tinha data de volta da passagem? Tinha. Ele foi dia 12 de abril e a passagem de volta era dia 31 de outubro. Então, era cerca de 6 meses, né? 6, 7 meses, mais ou Isso. menos. A temporada de verão toda lá no norte, geralmente essa época aí, de verão. Sim, então tá. Então vamos Aí lá. ele viajou. Aí ele Aí ele viajou. foi Para bem passar, triste, assim. para passar ai, desculpa, tô cortando você, pode falar. Não, Pina, não, aí foi aquela tristeza, aquele medo, mas ele foi, né? A passagem aérea estava comprada, tudo bonitinho, a gente foi levar ele, e ele viajou, e eu fiquei em choque, assim, em Sim, casa, porque eu não sabia. Antes disso, a gente já tinha perguntado, porque ele foi para o aeroporto de Boston, ele foi para Boston, não, mentira, ele foi para o Canadá, e do Canadá ele foi para Boston, e aí a gente queria saber se alguém ia buscar ele em Boston, porque como que ele ia se virar sem inglês. sim, A gente teve que comprar um chip também, porque eu tinha medo dele ficar sem internet e não poder usar o tradutor. verdade. Então, aí a moça, a diretora, falou que ia buscar ele de Boston, ele tinha que pegar um ônibus até New Hampshire, e de New Sim. Hampshire ela ia buscar ele para levar até o alojamento. E aí Aham. foi dessa forma, ele chegou no Canadá, eu fiquei sem conseguir falar com ele, fui trabalhar no outro dia rouca, de tanto que eu tinha chorado, acompanhei o avião no Meu celular Deus. para ver se não tinha caído, porque eu estava com medo. Sim. E aí eu sei que deu tudo certo, ela foi buscar ele lá no. Ela falava só inglês, então eles não nem conversaram muito. E quando ele chegou no alojamento, ele mandou um vídeo, falou, ó, cheguei, e mandou um vídeo de como era um local muito agradável, muito bom, porque eu tinha medo também de ser um buraco, assim, de colocarem meu marido, sei lá, para comer, sofrer, né, assim, não sei. E Verdade. não, gente, é tudo dentro do que eles dão um folhetinho quando você passa lá no visto, informando todos os seus direitos como trabalhador, e a empresa ela precisa cumprir tudo isso. Então, se você sofrer discriminação, se você sofrer maus tratos ou condições insalubres de trabalho ou de alojamento, qualquer coisa dessa tem um número para você denunciar, a empresa ela é punida, então existe todo um processo, por isso que é muito bom que você busque dentro do governo, você tem uma segurança. Você está Verdade. indo, mas você sabe que aquilo ali realmente existe e que você não vai sofrer, não esse tipo de sofrimento. Isso aí vai estar Sim, tudo verdade. especificado, né? Agora, só para o pessoal saber, ele ficava ele tinha direito de ficar nesse alojamento. Ele trabalhava quantas horas por dia nesse restaurante? Ó, a princípio era o mínimo era 40 horas, né, semanais. Ele veio Uhum. para ganhar 18 dólares a hora.
E aí ele trabalhava no começo, né? Ele teve um dia de folga, o primeiro dia de folga, e aí foi ele sofreu bastante no início, né? Aquela mudança. E aí ele trabalhou já no outro dia, ele trabalhava 7 minutos do trabalho, o alojamento era 7 minutos do restaurante. Então, Uhum. assim que ele chegou, eu comprei uma bicicleta para ele via Facebook. A mulher foi entregar lá e ele comprou uma bicicleta com os US$ 400. Pronto, mentira, ele usou US$ 100 desses 400 aí para comprar uma bike. E aí Sim. ele ia trabalhar de bicicleta. E aí ele trabalhava 40, ele trabalhava pouquinho, assim, era geralmente ele entrava 10 horas e saía acho que 7 da noite. Aí conforme foi passando, ele começou a trabalhar bem mais. Então aí ele chegava a 50 semanais, 60 semanais. Então ele trabalhou, quando ele saiu de lá, tinha vezes que ele chegava a fazer 67 horas semanais, Nossa. porque acabava trabalhando mais, né? Mas Quando vem o porque, auge do verão, mas porque ele queria ou porque ele porque queria. ele queria para ganhar um pouco mais de dinheiro, né? Sim, assim, nada obrigado. Se ele quisesse, ele podia, porque você ganha exatamente pelo que você trabalha, né? Então, Sim, ele trabalhava, né, mais porque também tinha que mandar dinheiro para mim para eu tentar tirar meus passaportes, visto sim. e passagem para vir para cá, né? Senão não ia ter como. Então ele focou nisso para pegar mais dinheiro. Ele recebia por semana. Então tá bom. Agora deixa eu só. Ele não estava trabalhando, ele podia sair tranquilamente. Ele não, né? Podia viver a Normal. vida dele. Então, Normal, o quarto tinha cama, lá era uma guest house, que é um lugar com vários quartos, e tinha uma cozinha coletiva e uma sala coletiva. sim. E aí o quarto era com 2 ocupantes, ele tinha um colega de quarto, mas depois acaba, se ficar vazio, você também pode ficar sozinho, e assim vai, porque vai chegando e saindo gente o tempo todo. Era muito confortável, a cama muito confortável, tudo muito limpinho também, muito organizado. Tinha aquecedor, porque quando ele foi, já estava um pouco frio, né? Ainda estava um pouco frio, então Sim. tinha aquecedor, tinha tudo, era tudo muito. Ele na folga dele ele saía normal. Eles levaram ele para tirar o Social Security, né? Que é um documento aqui muito importante. A mulher levou, ela deu todo o suporte no início também de levar ele para o trabalho de carro, tudo isso eles fizeram. Que legal. Abriu conta para ele, tudo a mulher que ajudava, sabe? Nossa, A que bom. diretora. Então, é bem organizadinho e eles ajudam, né? A pessoa não fica ali jogada perdida, né? Não. Agora vamos lá. Aí tá, ele começou a trabalhar e quanto tempo depois aí você foi tirar o seu passaporte, seu visto e quanto tempo depois você veio para cá? Ele veio dia 12 de abril, eu vim dia 31 de maio. Nossa, Eu pouco cheguei dia tempo 1 de depois, né? junho. Foi um mês e pouquinho, assim, tudo, porque teve o casamento, e a gente só conseguiu data para o casamento. Ele viajou dia 12, o casamento só foi dia 28 de abril, então demorou muito para o casamento acontecer. Então eu só podia fazer a DS depois do casamento. Uhum. Então demorou mais por conta do casamento, né? Então eu fiquei trabalhando normal, minha filha estudando normal e ele trabalhando e mandando dinheiro. Ele estava muito triste assim no início, foi muito difícil para ele. Ele ficou muito desesperado assim, o idioma, né? Mas hoje em dia não é mais um problema, isso que é mais chocante assim, porque hoje em dia ele se vira muito bem. Nunca tinha Sim. aprendido inglês, nunca tinha tido contato e assim, hoje ele se vira muito bem. E ele estava muito triste, ele ficou mais feliz quando ele recebeu o primeiro cheque de trabalho. Aí eu acho que ele deu eu lembro que ele trabalhou acho que 5 dias e ele tirou US$ 430, mais ou menos, né? Porque tem taxas, tá? Lembrando que a pessoa paga todos os impostos aqui, Tudo então é certinho. descontado, tudo certinho. Então você paga todos os impostos normalmente. Lá no meio, os impostos são bem salgadinhos, são caros, mas ele pagava tudo, vem um olerite bonitinho, daqui, lógico, mas vem tudo especificado, os paychecks, tudo bonitinho, tudo conforme tem que ser. E aí Sim. ele ficou feliz quando ele recebeu o valor, né? Porque ele falou, nossa, tal, no Brasil dava muita grana, nem lembro qual era a cotação na época, mas a gente ficou, nossa, meu Deus, é muita coisa, e realmente era. Aí ele ficou um pouco mais animado e foi se entrosando, né? Conhecendo pessoas. E aí ele foi ficando um pouquinho melhor, assim, foi melhorando a convivência aos poucos, até ele realmente gostar.
Eu acho que foi aí que ele falou assim, nossa, todo o sofrimento que eu estou passando aqui, todo o esforço está valendo a pena, né? Que não é Foi. fácil, ficar longe da família, ali perdido, Não, é. sabendo o idioma, com outras pessoas, mas graças a Deus ele foi se animando. Aí tá, e vocês casaram, aí você conseguiu você conseguiu marcar a sua entrevista, aí, Isso. aí Aí deu tudo paguei, né? certo. Paguei Aham, os US$ 190 para mim, 190 para minha filha. Aí sim. fomos lá na entrevista, eu sozinha na entrevista, porque a Lara não precisou ir, porque ela é criança. E você Aí estava fiz a grávida de entrevista, quantos eu meses estava mesmo? grávida. Nessa época eu já estava, deixa eu ver, fevereiro, março, abril, maio. Eu estava com uns 3, 4 meses. Sim, ok. Mas como eu sou gordinha, passa muito despercebido, né? Então, assim, não dava muito para ver, não. Mas Sim, não, eles não perguntaram nem falaram nada com relação a isso, né? Até porque eu acho que é um pouco antiético. Então, esse tipo de coisa não. Eles só perguntaram o que, que eu ia fazer. Eu falei, eu vou ficar com meu marido, que foi trabalhar no Maine. aham, Aí ela perguntou o que, que ele vai fazer. Lá, eu falei, ele vai cozinhar. Ele é cozinheiro. Ele cozinha bem, ele cozinhava aqui, ele gosta muito, vai trabalhar com lobster. Ela, que legal, foi muito tranquila, ela é muito simpática. Eu tava com muito medo, né? Mas foi desenrolando a conversa, foi muito agradável. Aí ela perguntou o que eu ia fazer lá, né? Além de acompanhar, eu falei, eu não sei, porque eu visto que esse visto ele não permite que eu trabalhe legalmente aqui. Isso é muito importante falar. Então, ele é um visto de acompanhante. Nada impede que depois de 3 meses que eu esteja aqui, eu aplique para o H2B também e comece a trabalhar. Porém, eu tinha a sim. minha filha, então não tinha como fazer isso, porque eu precisava cuidar dela. Nossa, que legal Então, saber. é, Então, aí se ela você perguntou. quisesse trabalhar também, você poderia aplicar para esse mesmo visto dele, né? E se Sim, eu você fosse poderia trocar. aprovada, você poderia trabalhar também. Que legal. Isso. Aí eu teria que achar, né, uma vaga igual ele, mas já daqui, e pedir a mudança, né? Eu vim como H4, mas agora eu quero ser H2B. E aí ela Nossa. perguntou isso, né? E aí eu falei, não, eu pretendo também aprender o inglês com minha filha, vai ser bom para mim e tal. E Sim. é isso. Aí ela olhou pediu a certidão de casamento, que é Uhum. essencial. Ela pediu Sim, também a cópia do visto dele, a cópia da petição dele de trabalho, tudo que ligasse a ele precisou ser levado de documento, né? E ela sim. olhou a certidão, ela viu a data, falou, mas vocês casaram agora? Eu falei, a gente casou via live. A gente tinha feito uma videochamada no WhatsApp e a gente casou por procuração, porque a gente já vivia junto há alguns anos, mas nunca a gente teve vontade de oficializar nem nada, não vimos necessidade. Aí ela, que legal, ela era gringa, mas falava muito bem português. Ela, muito legal, nem sabia que isso era permitido. Enfim, aí ela falou, tá bom, o visto de vocês foi aprovado. Aí eu saí, assim, muito extasiada, muito feliz. Mais E uma aí felicidade, né? Porque o medo de não dar certo, né? Por ele ter nossa, ido na frente e vocês casaram e, depois era e grande, o né? pior é que vinha assim, vinha uma alegria e vinha uma preocupação logo em seguida. Tipo, beleza, eu vou agora, mas eu tô grávida. Como que eu vou ter esse bebê se falam que é uma fortuna ter um bebê nos Estados Unidos? O que eu vou Verdade. fazer? Então, Meu assim, Deus. vinha uma coisa e vinha outra logo em seguida. Era tudo um turbilhão, assim, uma loucura que eu nem sei, assim, como eu já acho que eu já fiquei meio doidinha da cabeça, porque foi muita coisa E mesmo. sem dinheiro, né? Porque, tipo assim, se a gente está preparado, se é uma coisa, né, que você tinha se planejado e tudo e tivesse dinheiro, é porque já Nossa, vinha mais tranquila, né? Mas, nossa, que situação. a gente não tinha dinheiro, assim, a gente não tinha nem bens para vender, tipo, vou vender um bem para ir, né, preparado. Não, nada disso. Aí eu vim com a Lara, a gente veio, a gente alugou um quarto lá em Rochester, New Hampshire, Você desceu em Boston também? em Boston. Aí de Boston eu peguei um ônibus para Portsmouth e de lá eu fui para Rochester já, porque eu não tinha como morar, a família geralmente não mora no alojamento, isso é importante. Então, assim, o que eu sempre falo, assim, para a gente foi muito difícil, porque a despesa era muito grande. O meu marido tinha que sustentar eu, a Lara, e a minha gravidez, né? Então, é muita despesa. Se você é uma pessoa sozinha, você não tem família, para você, eu acho que esse visto assim vai ser você vai conseguir juntar dinheiro, muito dinheiro, você vai conseguir fazer sua vida muito rápido. Para a gente que é família, não, porque a despesa é muito grande. Então, assim,
tem que se preparar. Se você puder ter esse dinheiro, se você vier com a sua família, é muito melhor. Você vai passar muito menos perrengue, muito menos sofrimento, Sim. tá? Não era o nosso caso, mas a gente quis vir, porque eu poderia ter ficado no Brasil e ele trabalhando, mas desde o início a gente nunca pensou em ficar longe, por causa Sim. principalmente da Lara. Então a gente enfrentou, mas assim, é difícil, porque o dinheiro conta muito e a despesa é muito alta. E Entendeu? ainda tem o fato de você estar grávida, ter uma filha pequena, né? Porque aí você teria que, Uhum. porque, por exemplo, né? Tem muitos brasileiros que trabalham, que vai para a área da limpeza, essas coisas, né? Mas no seu caso Uhum. seria bem difícil. Eu não É, podia porque eu tinha que cuidar dela e babar é muito caro aqui, como eu acho que muita gente já viu, é muito caro sim, mesmo. Então nem compensava. Então meu marido, a gente não podia morar com ele, então a gente alugou um quarto com um casal de brasileiros, alugaram um sim. quarto pra gente e o meu marido deixou o alojamento para vir morar com a gente nesse quarto, E como que porque a você gente conseguiu achar assim o contato desse casal de brasileiro? Foi em eu algum achei grupo? num grupo de WhatsApp, que eu já Sim, tinha entrado pelo Facebook, eu já tinha procurado visto de New Hampshire, das redondezas, né? Então eu sim. encontrei eles, conversamos, ele foi buscar o Elias lá no alojamento para o Elias conhecer onde a gente ia ficar, tudo, né? Então eles ajudaram nisso. E aí eles alugaram esse quarto pra gente, a gente ficou lá e o meu marido saiu do alojamento e foi. Aí, a partir do momento que você sai do alojamento, acaba o desconto da Rousing, né? Que eles descontam no Olerite ali. Então, acabou ali, ele abandonou e veio morar com a família. Então, você pode morar em qualquer lugar, você não é obrigado a ficar no alojamento, né? Você mora se Sim, você quiser. E tá. aí foi Aí quanto assim, aí você, essa loucura. tá, e quanto você pagou, se você puder compartilhar com a gente nesse Claro, quarto posso. A gente pagava US$ 850. para Era um vocês ficarem com os preço. dois? Só que aí tinha um porém, porque era um pouco longe de onde meu marido estava, então ele demorou um pouco para poder ir para lá, porque ele precisava comprar um carro primeiro. Sim, Então, porque a locomoção era um pouquinho demorada, acho que eram uns 35 minutos de Kittery. Então, era um pouco longe, né? E não dava para ele ir a pé. E aí teve essa questão, porque a gente também não encontrava mais próximo lá de Kittery, era muito caro os aluguéis, e a gente não tinha como alugar uma casa só para nós, porque é muito caro o aluguel aqui nos Estados Unidos, é bom que todo mundo saiba, porque realmente é muito caro, e as verdade. exigências também são muito grandes, como tempo de contrato, como depósitos, então era algo assim que estava totalmente fora do nosso alcance. Então, por isso a Sim. gente alugou o quarto e ficamos nesse quarto aí durante esse tempo aí que a gente passou lá em New Hampshire. Sim, aí a situação já mudou, né? Porque aí vocês precisaram gastar com aluguel de um lugar para vocês ficar de um quarto. Aí vocês tiveram que comprar um carro, né? Aí vocês Sim. conseguiram comprar um carro lá? Sim, aí eu, como sempre, né, a rata da internet, encontrei um carrinho para vender assim, tipo, de US$ 1.000. Essa é mesmo, viu, gente? Porque ela se vira com tudo na internet. Então, assim, procurem que Tudo, vocês vão achar bastante Aí, informação. aí achei esse carro, aí a gente conseguiu comprar esse carro. Por Uhum. US$ 1.000, um carrinho 2006, assim, aparentemente bem surradinho, mas servia para o que a gente precisava e era isso que importava, né? Sim, E aí teve a questão da documentação, porque tudo é muito difícil aqui, gente, é muito difícil. Tudo que é simples se torna grande. Além sim, do que, se você não tiver o idioma, tudo que é isso aqui vira isso aqui. Então, aí verdade. teve que resolver a questão da placa, né? Porque aqui a gente compra a placa, tem a Isso. documentação, a transferência, o carro fica sem placa até que você compre uma placa. Então, tem a exigência do Estado que você vai ter que pôr um seguro. Então, teve todo esse gasto aí também para a gente poder pegar esse tal desse carro aí. Mas aí deu certo, graças a Deus, conseguimos o carro, ficamos totalmente sem dinheiro, mas conseguimos, a gente conseguia comer, viver e Sim, meu marido continuar trabalhando. Então, era essa a meta ali desse tempo, e aí depois a gente ia estender de novo, porque esse visto ele pode ser estendido várias vezes até dar 3 anos. Com 3 anos, você precisa voltar para o Brasil, passar 3 meses e voltar a aplicar novamente. Então, o prazo máximo é de 3 anos, mas os contratos são de 6 meses, 8 meses. Então, você tem que ficar estendendo. É por isso que a gente veio para a Flórida, porque a extensão desse visto foi aqui para Miami Beach. E aí teve esse processo novamente de mandar currículo
encontrar a empresa, só que aí já é muito mais fácil, porque as vagas são muito maiores. Quando você já está aqui, é muito mais fácil de você achar. O primeiro sponsor é o mais difícil. Depois que você acha ele, e estando aqui dentro, você já está no visto, então você manda o currículo, ele já fala, ele já marca entrevista. Então teve muitas entrevistas. A gente não queria a Flórida, mas parece que Deus falou que tinha que ser Flórida, porque ele fez entrevista em Vermont, ele fez entrevista no Maine mesmo, New Hampshire, fez entrevista para o Colorado, e para a Flórida tinha uma empresa que a gente fez, que eu cadastrei o currículo dele, que surgiram 7 oportunidades de entrevista, e a gente não fez. Porque a gente não queria a Flórida, porque era muito longe, e eu estava já grávida já para ganhar neném, né? É isso que eu ia falar, porque não a Flórida, mas eu acho que é por causa da distância, né? Porque querendo era ou não, muito longe, é muito longe. longe. E aí tinha a questão de ser do contrato acabar bem no mês que a minha bebê tinha que nascer. Sim. Né? E nesse meio tempo, claro, teve a questão do pré-natal, que eu tinha que correr atrás, porque. E aí eu consegui aplicar para um plano de saúde do Obamacare, porque você vir com esse visto tem a vantagem de você ter todos os benefícios de uma pessoa legal aqui. Então, eu consegui, pela renda do meu marido, esse plano de saúde, que foi a sorte, porque o parto foi caríssimo, e eu jamais teria condições de pagar, porque foi muito caro. Foi muito caro. Não sei se o pessoal quer saber, mas, tipo, foi papo aí de $21.000. E a gente não ia ter condições nunca de pagar isso. Nossa, que bom. E aí foi uma verdadeira loucura, assim, porque eu tive que. Meu bebê nasceu em Dover, lá em New Hampshire, e aí eu tive que conversar com todo mundo para eles fazerem um parto, adiantar o parto um pouco, porque eu não tinha entrado em trabalho de parto, e a gente precisava estar na Flórida no dia 20. Nossa. E a minha bebê era prevista para o dia 21. Então, eu completava 39 semanas só no dia 21, não tinha como ela nascer naquela data. E aí eu tive. Aí foi aquela loucura, eu conversei com os médicos, aí como minha gravidez estava saudável, tive que optar pela cesárea, porque se eu viesse para a Flórida, esperasse o trabalho de parto, poderia entrar em trabalho de parto no caminho para cá, porque nós viemos de carro, porque de avião era inviável, por causa da minha gravidez já estar há mais de 39 semanas, então não podia. E aí eu poderia ter entrado em trabalho de parto, e aqui eu não tinha seguro-saúde. Aqui o seguro-de-saúde, geralmente, gente, é sempre por estado. Então, você ter de um lugar não garante que lá no outro você vai ter. Então, se você muda de estado, você também tem que mudar seu seguro-saúde. Então, eu corri o risco de ter minha filha aqui e ter uma dívida imensa hospitalar, né? Sim, porque lá em New Hampshire não tem plano de saúde gratuito como Massachusetts. É verdade, é isso que eu ia falar. New Hampshire é do lado de Massachusetts. E Massachusetts tem, né, o plano de saúde gratuito, New Hampshire não. Aqui na Flórida também não tem. Então, cada estado é de um jeito. Mas, importante, igual ela está falando, que quando você vem com esse tipo de visto, você vem legalmente, então você tem todos os benefícios que um americano tem. Porque você tem o social, security, igual o esposo dela teve, né, tem. E ele pode fazer um plano de saúde e não pagar absurdo, igual todo mundo fala que é absurdo, que, né? Mas não, gente. Aí, com um plano de saúde, dependendo da renda da família, né, ela consegue pagar um plano bem acessível, como se fosse no Brasil, ou até mais barato, né, Laís? No caso da gente, a franquia foi gratuita, né? E a gente não pagou, e o meu parto, que foi muito caro, a gente precisa pagar $600. Então, foi muito bom, assim, foi Deus que colocou. Eu tive pessoas muito boas lá, americanos maravilhosos, assim, da rede de hospital que eu tive, que eles eram maravilhosos, aplicaram para mim, todas as consultas eu tinha tradutor, eu tinha um cuidado muito grande. Eles muito gentis, gente. Eu nunca tive nada, nunca passei por nenhuma situação constrangedora por eu ser imigrante ou por eu não falar o idioma. Só teve uma vez que eu fui fazer um ultrassom que eu me senti um pouco constrangida, porque a atendente, ela parecia que ela estava com um pouco de má vontade de chamar o tradutor, sabe? Mas, assim, foi uma única vez, foi algo, assim, muito isolado. No geral, eu tive um tratamento muito bom, eles são muito gentis,
E, assim, eu não tenho o que falar do estado que todo mundo fala que odeia imigrante. Eu não tenho absolutamente Sim. nada o que falar. Então, eu tive É, muita sorte, Deus foi muito bom com a gente, porque eu realmente, a gente foi muito abençoado, assim, do início, e acho que até o nosso fim aqui, se Deus quiser, não sei até quando a gente vai ficar aqui, mas foi tudo tão de Deus que eu tenho certeza que o porquê da gente estar aqui, ele tem um motivo, porque foi igual eu tô te falando quando eu falo, foi tudo assim muito louco e muito improvável quando eu falo. sim. Menina, Então, a sua história, gente, se vocês estão assistindo, já se inscreve no canal, já curte, já deixa um comentário, porque a história dessa menina é uma história incrível. Quanta coisa ela passou, né, nesse curto período de tempo, e ainda tem mais história aí, né, da vinda dela para cá, para a Flórida. Mas, gente, é assim, eu não sei como que você tá com a sua cabeça, mas eu acho que Deus, quando ele tem um propósito na vida da gente, ele vai encaminhando as coisas, a gente vai passando pelas lutas, mas, né, vai dando tudo certo. E sim, que história, né? Então, se vocês já estão gostando desse vídeo, já se inscreve, curte, deixe seu comentário. Vou colocar também o Instagram dela aqui para vocês seguirem ela, que ela também começou a falar sobre a história dela, né? E não sei se ela tem um pouquinho de vergonha, né, Laís? Mas eu eu acho sou, eu sou muito bom tímida para ela essas coisas, e eu não tenho muito jeito para fazer vídeo, reels, essas coisas, sabe? O que eu posto é só, às vezes, que eu vivo na praia, porque a gente mora em frente à praia, então eu saio um pouco assim, então o que eu posto é vídeo de praia e é isso, assim, eu não tenho muito, eu não tenho esse jeito que as pessoas têm de ir no mercado, eu vou mostrar como é Estados Unidos, não sei o que, eu não tenho isso também, eu acho que também, como foi muito sofrido também, agora que a gente está tendo um pouquinho mais de alegrias, sabe? Porque eu Sim, falo, não é só flores, a gente já sofreu bastante, tem a distância da família, tem o problema financeiro, tudo é muito difícil, igual eu falei, uma coisinha vira isso, porque aqui as verdade. coisas não têm arrumadinho, então se eles falarem, você tem que comprar a placa, senão você não roda com o carro, é isso, acabou, não tem isso, não, não, mas eu vou comprar daqui a 2 dias, vou andar no carro. Não, gente, é assim do jeito que é e tem que ser assim, então não adianta. Verdade. Não tem Mas pra onde olha, correr. o que eu sempre falo, assim, eu sempre falo pro pessoal, não escondo, sabe? Não fico enfeitando, falando que aqui é mil maravilhas. Eu sempre falo, é difícil, é uma mudança de vida, é outro país, é outra cultura, é outro idioma. Então, assim, eu falo assim que o primeiro ano é o mais difícil de todos. Eu chorei muito, né? Quando eu converso com uma pessoa, ela fala que chorou assim, primeiro mês, segundo mês, sexto mês, Nossa. até um ano eu ainda chorava, sabe? Mas assim, eu não me arrependo, né? Tive o meu neném também lá em New Hampshire, um estado que é considerado anti-imigrante, assim, meu maior medo era ter esse neném lá, porque eu falava assim, gente, eu sou imigrante, eles não gostam de imigrante, eu vou ser maltratado, e não, gente, foi maravilhoso, foi a melhor experiência, melhor do que o meu parto da Isabela no Brasil também foi muito bom, mas, assim, foi totalmente diferente do que eu pensava, graças a Deus. E Pra é ver, isso. né? Mas assim, tenha força, continua aí, porque você é muito guerreira e vai dar tudo Sabe? certo, você vai ver. Porque assim, Se o Deus quiser. primeiro ano é difícil mesmo. Eu não escondo isso Sim. de ninguém, né, gente? Eu sempre falo, assim, as pessoas acham que a gente vive aqui comprando roupa. A gente não teve um dia assim ainda, hoje, que fazem 7 meses que a gente foi numa loja, vamos comprar roupa. É tudo muito barato aqui, gente. Mas é Sim, barato quando você tem. Quando você tem outras prioridades, tudo fica muito caro. Então, assim, a gente não vive essa vida ainda de luxo. E não sei se a gente vai viver um dia, mas assim não é só flores. Eu sempre falo para sim. todo mundo, gente, é difícil, a gente está enfrentando dificuldades, a gente já enfrentou muita. Hoje em dia, hoje, posso falar que a gente tá bem, porque a gente tem um espaço só nosso, Uhum. a gente vinha aqui para Flórida foi uma mudança grande, porque a Flórida é muito diferente do norte, então aqui é como se você estivesse num mini Brasil, né? É totalmente Totalmente diferente, as diferente. pessoas são um pouco mais grosseiras, então tem muito trânsito, tipo São Paulo, é muito diferente, a gente ainda está se adaptando, né? Mas eu tenho muita gratidão, porque depois que eu tive minha bebê lá, igual eu falei para vocês, nessa loucura da gente vir para cá, eu tinha tido ela fazia 8 dias de uma cesárea, a gente viajou 2 dias de carro, a gente passou por 3 estados, foi uma experiência muito louca, muito cansativa, mas também muito maravilhosa, porque a gente passou por Nova York, passamos por vários estados que eu tinha vontade de ver, Sim. e
assim, eu tenho muita gratidão, apesar das dificuldades, eu também não me arrependo, assim, nem me arrependo de ter procurado, de ter vindo, eu sempre brinco que a gente está passando por isso meio que por minha culpa, né? Às vezes eu me culpei, né? Quando a gente passava por certas situações, eu me culpava bastante, porque foi eu que tive essa ideia. Mas meu marido, não, a gente veio porque a gente tinha um objetivo, que era o quê? Juntar um dinheiro, ter nossa casa no Brasil, porque a gente nunca veio com o intuito de ficar aqui, né? A gente sempre veio com o intuito de voltar, e é esse o intuito ainda, então a gente só quer poder trabalhar e ter nosso dinheiro e voltar, e se um dia a gente conseguir um visto permanente, ficar, se Deus quiser, eu acho que nada é impossível para o que a gente já conquistou, então, não sei, Verdade. por a É, Deus pertence. é a história do impossível, né? Mas vamos lá. Aí você veio, 8 dias depois que você ganhou a sua neném, você veio para cá, veio de carro, né? Aí você já tinha aplicado já para estender porque ele já tinha Isso. cumprido os 6, 7 meses, né, do contrato com esse restaurante. Aí você aplicou de Uhum. novo, aí você conseguiu um Uma restaurante para ele extensão. trabalhar aqui em Miami, é isso? Isso, lá quando foi em agosto, setembro, eu comecei a enviar currículos de extensões para o inverno, porque o inverno lá é rigoroso. Aí as pessoas me perguntam bastante por que ele não estendeu na empresa que ele trabalhava. Porque, Isso. como eu falei, pessoal, existe uma demanda. E essa demanda não é grande no inverno, neva muito na região do norte e os empregos e os ambientes, os comércios, eles diminuem muito a movimentação. Então, o DOL geralmente não aprova essas empresas novamente para estender visto de turista, de turista, só de H2B. Por quê? Porque não tem necessidade, eles podem suprir essa demanda com americanos. Então, a empresa mesmo que ele estava não tinha essa autorização de quando é uma empresa que fica num local onde a demanda é grande no inverno e no verão, pode ser que você consiga até estender na mesma empresa, mas a Sim, maioria não. A maioria você precisa estender em outra empresa, tá? Então aí verdade. eu comecei a mandar currículo, aí eles já estenderam, aí assim que estende, eles pedem também um monte de documentação e a gente fica aguardando o advogado mandar. Quando o advogado manda a documentação, ele já vem informando que ele vai começar a trabalhar. O contrato dele aqui, por exemplo, é de outubro até agosto de 2023. Então, Sim. quando for lá para meados de maio, junho, eu vou começar a tentar estender novamente para o inverno. Sim. E aonde ele trabalhava, quer que ele volte a trabalhar lá no verão. Lá em, No verão, eu lá, falei inverno, né? lá em New Esse. Hampshire? Lá no Maine? Lá no Maine, né? Em Kittery, que é do ladinho do New Hampshire, gente. Vocês podem não estar entendendo, é porque é muito próximo. Os estados aqui Sim, são muito próximos, então às vezes a gente mora num estado e trabalha em outro estado. verdade. E, Para vocês né, entenderem, gente, ó, Massachusetts, que todo mundo conhece, Boston, né? Eu morava na primeira cidade de New Hampshire, que fica do ladinho da cidade, da última cidade de Boston. Agora, onde o esposo dela morava já era bem distante da minha cidade, que era a primeira de New Hampshire, que já ficava lá perto das montanhas, onde o pessoal vai esquiar, vai passar temporada de neve, vai passear, né? Bem perto das montanhas, né? isso, é bem divisa com o Canadá ali, né? Então é diferente. Já E faz aí, divisa com o Canadá, e é muito frio, gente. Pensa num lugar frio, já chegando no Canadá. É. Aí eles querem que ele vá trabalhar o verão lá, então provavelmente a gente também vá para lá e trabalha esse verão. É isso que é ruim desse visto, porque quando você está se estabilizando, você muda. Isso eu falo que é ruim para quem tem família, gente. Para quem tem Isso. família é ruim. Eu sei que é ruim. Foi a maneira que a gente encontrou de vir, então perfeito, foi maravilhosa para a gente, mas essa parte é ruim. Mas imagina você solteiro, você sozinho aplicando para esse visto. Além de você conhecer vários estados do país, você tá Sim. sozinho, você tá, sei lá, você viaja, você conhece pessoas, assim, se eu fosse solteira hoje, sozinha, e eu soubesse disso, eu já tinha, assim, sabe, saído. Então, para quem é jovem, quem é sozinho, gente, é assim, é algo que vai enriquecer sua vida para sempre, por O mais que você atrativo, né?
até mesmo alguém que é casado, mas que não tem filho pequeno, né? Porque Isso, vai ser uma outra experiência, porque a sua é bem difícil pelo fato de você ter filho pequeno, sim. ainda não em idade escolar, né? Tá grávida, e agora seu Eu neném não tá. romantizo, né? Porque é difícil. Com filho, gente, é tudo muito mais difícil. Então, se você é Verdade. casal, você não tem filho, você e sua esposa podem aplicar, vocês dois podem trabalhar até no mesmo lugar onde o Elias trabalhava. Tinha casais que trabalhavam juntos e moravam no alojamento até. Então, assim, é uma experiência única. Você conhece pessoas maravilhosas. Meu marido fez amizades, assim, maravilhosas. Eu tive uma amizade, assim, com uma pessoa filipina lá de Rochester, New Hampshire, assim, que foi uma pessoa incrível, sabe? Então você tem experiências que você nunca imaginou ter na sua vida. Você conhece pessoas, você vive momentos, conhece lugares incríveis. Assim, eu sempre tive vontade de sair do Brasil quando eu era jovem, assim, sempre tive vontade de estudar ou conhecer mesmo, mas nunca imaginei na minha vida estar aqui, nunca imaginei ter um filho aqui ou viver tudo que eu estou vivendo, assim. Nunca imaginei, mas se você tem esse sonho, você tem que ir atrás. É o que eu falo, não vai bater na sua porta. Nada Verdade. vai bater na sua porta, nada. Então, se você viu, eu vi esse vídeo, que legal, tal, vai mandar um currículo hoje, aí daqui a 10 dias você manda outro. Imagina que o recrutador, ele recebe vários currículos de vários países, gente, não só do Brasil, não existe só o Brasil. Então, você tem que estar no topo. E para isso, você tem que estar lá o tempo todo. Eu, assim que postava a vaga, eu estava lá enviando. Aí eu tinha uma contagem de vagas, tipo, tinha 10 mil vagas postadas naquele dia. Eu ficava atualizando o site, aí mudava para 10.001. Aí eu, putz, tem uma vaga que eu ainda não mandei. Pá, mandava. Porque eu queria estar no topo. Eu queria estar no topo porque eu sabia que eu tinha que estar quando eles precisassem triar os currículos lá, eu tinha que estar logo, porque tem uma quantidade de pessoas. Então, se você realmente quer isso, então senta o dedo, vai enviar currículo, foca no que você está fazendo. Eu fiquei, igual eu falei, eu fiquei meio obcecada, mas porque eu queria muito aquilo. Quando você quer muito uma coisa, não adianta você achar que as pessoas vão fazer para você. Você tem que correr atrás daquilo, porque você vai saber que você deu o seu máximo, ainda que você não consiga, você deu o seu máximo. Porque eu não Verdade. pretendia desistir, mas nem eu acreditava que ia dar certo e deu. Mesmo Sim. não acreditando, eu tinha o envio de currículos, milhões de currículos por dia, mesmo no fundo eu achando que aquilo podia não acontecer. Então Sim. eu sabia que estava dando o meu melhor, entendeu? Verdade. Gente, eu sei que muitas pessoas estão pedindo para ela falar qual é o site, né? Depois eu vou Sim, deixar na descrição do vídeo, né? Porque eu não marquei aqui e eu não sei que site que é, mas eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês verem que eu queria. Até eu isso, vou entrar nesse site para me ver como que funciona também, né? isso. É Você pode até, de repente, fazer algum vídeo, assim, mostrando, é legal. Tem alguns canais, assim, que sim, falam sobre visto, mas eles não mostram o site. Eu acho verdade. isso horrível, porque quando eu buscava, eu queria saber o site, eu queria saber das vagas, aí o pessoal fica fazendo Sim. suspense. E isso é Não tem por que informação, fazer né? suspense, é Quantas, informação, quantas é o pessoas assim têm a mesma governo. vontade que nós, né? Que não tem uma outra Sim, opção, que essa é uma luz. Então, assim, eu vou deixar na descrição do vídeo depois para vocês, tá bom? Agora sim, vamos lá, sim. que vamos lá, continuar a história, porque ainda tem a parte que ela chegou aqui em Miami. Eu quero saber, né? Como que foi para chegar aqui em Miami? Né? Aí você teve que alugar um espaço aqui também, né? Hoje você está morando nesse lugar. Sim. Como que foi para chegar? Aluguel aqui, como eu falei, é bem ruim, mas a gente tinha se planejado lá, a gente tinha juntado um dinheiro, porque a gente sabia que ia gastar muito na viagem. Não era muito, era pouco, mas a gente alugou um Airbnb, que era um trailer, um motorhome, que foi maravilhoso, porque eu sempre tive vontade de conhecer de morar num trailer. Então a gente ficou lá por 25 dias, mais ou menos. Num Assim que a trailer? gente chegou, um trailer. Que Eu legal. aluguei. Então foi bem legal, tinha tudo, era maravilhoso, os anfitriões eram maravilhosos. Não foi muito barato, mas era o que a gente tinha, porque eu não tinha como alugar algo distante, porque eu tinha Sim, medo de golpe, né? Então eu optei pelo Airbnb, encontrei esse trailer que era um preço acessível aqui em Miami, não o, tra Miami Beach, mas Miami. o trailer, só para o pessoal entender, o trailer é aquelas casas, como se fosse aquelas casas móveis, é isso? Ou é um Uhum. trailer mesmo? Um trailer Não, daqueles. era um motorhome mesmo, É um motorhome, né? É como se era fosse. tipo um caminhão, né, com um mega baú, e lá dentro era tudo muito maravilhoso, assim, tinha uma cozinha
super 10, um sofá-cama, uma mesinha, era maravilhoso, assim, um Gente, banheiro, você, era você é top sensacional. demais, menina. Você é doidinha, você vai dar o seu jeito, né? Mas olha, muito bom, porque, tipo assim, a gente tem que tomar cuidado com essas coisas de Muito, golpe muito, mesmo. gente. Você pensa em tudo e você vai atrás, Muito. né? Olha, Porque olha como tinha essa menina muitas se vira. coisas. Tinha Gente, muitas coisas de aluguel, só que eu falei, eu preciso de segurança. O Airbnb, ele te dá segurança, né? Porque você tem os dados do anfitrião, você envia seus documentos para o anfitrião saber quem você é. Tem uma segurança, eu precisava de segurança, porque eu estava indo com um bebê recém-nascido, eu recém-parida, sim, e minha filha de 5 anos, a gente ia chegar só o bagaço, porque eram 2 dias de viagem, então eu sim. falei, eu preciso de um lugar que seja barato, mas que seja seguro. Aí eu rodei, rodei e encontrei esse motorhome e a gente passou 25 dias lá, aqui em Miami já, só que E não era você, Miami Beach, era você lembra Miami. o valor que vocês pagaram na diária desse trailer? Lembro, era US$ 50 a diária. Então era 50. muito barato em comparação com os outros. Esse era o mais barato, gente. As diárias geralmente de Airbnb eram entre 100 e US$ 150 a diária, então era muito caro. Esse era Esse era, menos da metade, né? isso, E esse era muito barato. sim, e deixa eu te perguntar, que agora eu fiquei curiosa. Vocês vieram com um carrinho de US$ 1.000 de lá de New Hampshire Mil para cá? dólares! Meu Deus do céu. Olha, eu tô besta, gente. Segura na mão de Deus e vai. A vida de vocês é uma bênção, né? Porque todo mundo fala que carro de US$ 1.000, né? Não vai te deixar na mão. Não, Olha, eu esqueci de comentar É isso. Deus Eu cuidando de esqueci de tudo. comentar que não, que esse carro não deu problema, nunca deu problema. Esse carro é maravilhoso, assim. Hoje ele tá bem, bem acabado porque ele sofreu nessa viagem, né? Sim. Porque Gente, foram muitas só o fato milhas. de ter chego aqui já é uma bênção, né? Não, e a gente não teve nada, nenhum problema, assim, foi incrível, assim, foi muito desconfortável, porque é um carrinho sedã, é uma Mercedes-Benz, e ele é muito apertado, é muito justo. E aí veio o bebê conforto, cadeirinha da minha filha, atrás tinha cooler e tinha coisas até o teto, assim, sabe? Lençol, tudo que você imaginar. Tava um verdadeiro caos dentro do carro. E eu trocando fralda, né? Porque a gente parava nos Walmarts, né? Durante a Uhum. viagem, porque a gente levou comida pra gente não gastar, a gente só parava para dormir, porque tinha que dormir, a gente cansava muito, eu morro de medo de. Eu e meu marido, a gente dirige. Importante falar para quem tem vontade de vir, gente, aprendam a dirigir, porque aqui não tem como viver sem dirigir, tá? Porque Verdade. assim, não dá. E se você puder aprender aí, que é no carro manual, porque aqui geralmente são automáticos, né? Mas se você Isso. puder aprender aí, você vem com uma bagagenzinha já de direção, porque é ruim se você tiver que depender de alguém para dirigir para você, né? E no caso a gente podia revezar, mas eu estava cirurgiada, eu mal podia me mexer direito, então eu não dirigi, só ele dirigiu. E E ele aguentou de boa o sim, carro. Chegou são e salvo. mais uma bênção de Deus na vida de vocês. Agora deixa eu te perguntar, e vocês paravam para dormir? Vocês dormiam dentro do carro ou vocês paravam em algum hotel? Não, a gente parou, porque eu conto 2 dias, porque a gente chegou tarde. A viagem total, se você não parar, de onde a gente estava até aqui, dava mais ou menos 23 horas, 24 horas. Só que a Sim. gente parava de 3 em 3 horas, porque eu precisava amamentar, e a gente precisava ir ao banheiro, né? Comer. A gente levou todo o lanche. A gente só parou uma noite. A gente parou na Virgínia já. A gente já estava na Virgínia. A gente dormiu e 4 horas da manhã a gente saiu de novo. Aí a gente veio chegar aqui em Miami Beach no trailer, que já estava reservado. A gente chegou aqui, era mais ou menos 11h30 da noite. Então a 11 gente meses. levou. Foram 2 dias e uma noite, mais ou menos, né, para chegar. E a gente Sim. parava no Walmart, comia, eu dava mamar, comia alguma coisa, dava uma volta, porque meus pés viraram umas bolas, assim, muito inchadas. Meu E aí Deus. eu dava uma voltinha e voltava, e a gente ia no banheiro, tudo muito barato para não gastar, porque a gente não tinha como gastar, então a gente só comeu fora, assim, em restaurantes uma vez, a gente parou no McDonald's e comeu, mas a gente levou os lanches, levamos o cooler com bebidas, com tudo que a gente tinha comprado no Walmart, então a Sim. gente se virou, foi tranquila, foi cansativa ao extremo, porque eu estava nessa situação de pós-parto, né? E Meu não pude Deus. dirigir também, mas deu tudo certo, o carro aguentou e tá até hoje aqui, a gente usa esse carro para tudo ainda, ele tá surrado, mas é maravilhoso, sou muito grata a esse carro e é Nossa, isso. que bom, menina. É um milagre, viu? E aí você chegou aqui em Miami, foi quando? É recente, não é?
Foi dia 21 de outubro, a gente chegou aqui nesse trailer. E aí, quando a gente estava já saindo, a gente teve que sair do trailer, a gente estava já sem dinheiro, não tinha conseguido lugar para alugar. E aí, meu marido, o emprego dele aqui também tem os alojamentos, mas também não pode morar a família, né? Igual eu falei. Aí, só que a empresa é uma empresa muito grande aqui em Miami Beach, eles têm vários hotéis aqui. E aí, eles conseguiram uma parte hotel pra gente, que é onde a gente mora agora. E aí, ele tem um desconto que fica bom, o valor não é muito barato, mas para a região é muito barato, né? Sim. $1.600. 1.600, quantos quartos? 1.600. Um quarto, uma Sim. sala, uma cozinha. Olha, mas está com preço muito bom, viu? Porque eu tenho uma amiga aqui que chegou recentemente, ela paga mais de 2.000 em um apartamento de um quarto aqui em Orlando. E Miami Beach, eles falam que é muito mais caro aqui, né? É muito caro. E a gente mora, como é um hotel, né? Como é um hotel, é de frente à praia. Então é maravilhoso. O local é muito bom, é muito gostoso. E tem tudo no hotel, porque a gente não tinha móveis, né? A gente não tinha nada. Então tem tudo, já vem as camas, já vem tudo. A gente só colocou a gente, nossas roupinhas mesmo, e só. E aí a gente vai ficar aqui até ele terminar o contrato, provavelmente, né? Se não estender por aqui, porque aqui na Flórida pode ser que ele consiga estender o verão aqui mesmo. Mas eu não sei ainda. A gente vai agora em janeiro, fevereiro é que a gente vai começar a ver como que vai ser as extensões, né? Se vai querer ir para o norte ou se vai querer tentar aqui, estender por aqui. Eu ainda não sei, mas aqui o apartamento também é bem confortável e é descontado direto do holerite dele, lá do paycheck. E eles arrumaram, tem um desconto e é muito confortável, graças a Deus. Porque se a gente fosse ter que arrumar um apartamento, até nisso Deus é muito bom, sabe, pra gente, assim, eu acho que tudo ele tá pondo a mão, desde o início. Porque se a gente fosse alugar um apartamento, a gente ia ter que dar 2 depósitos e geralmente é 1 ano o contrato. A gente não tem um ano aqui certo, né? Então também tem toda essa questão. Né, para encontrar, né, por esse fato também seria difícil. Uhum. Mas que legal. Sim. Agora deixa eu te perguntar, e como que são, assim, vocês pagam água, luz, essas coisas? Não, nada. É tudo incluso já, né? Tudo incluso. Internet, água, luz, lixo, né? Porque aqui alguns lugares você paga coleta de lixo, né? Isso. É tudo incluso. Aqui só não tem laundry. Aí eu tenho que ir na laundry, mas de resto, assim, é tudo. E o meu marido trabalha, ele vai a pé, porque é pertinho, é 20 minutinhos. Que legal. Nossa, que E bênção. aqui tem uma coisa muito ruim, né? Miami, não sei se aí em Orlando é assim, mas Miami Beach, estacionamento é um caos, não tem onde estacionar, é tudo muito complicado e tem muito carro para guinchar, né? Então, tem essa questão de estacionamento. Aqui é bem tranquilo, eu acho que aí eu Que fui bom. aí uma vez, aí eu sei que é bem difícil, né? Ruim, Mas, nossa, que legal. Agora, deixa eu perguntar para você, você falou na questão de você poder estender, mas aí se, por exemplo, esse lugar que seu esposo está trabalhando aí em Miami, se eles aceitarem a extensão dele, aí ele não tem a obrigatoriedade de voltar para lá, para o Maine? Não, só se ele quiser. Ah, Não, entendi. sempre fica a critério dele, né? Se ele quer aplicar, por exemplo, essa semana ele recebeu uma proposta para trabalhar o verão na Carolina do Norte. Só que não é o nosso intuito, porque, tipo assim, a gente queria ir para um lugar que a gente já conhece, ou Maine, né? Ali a região Maine, New Hampshire, Massachusetts, que é tudo pertinho, né? Que a gente já tem familiaridade. Ou aqui na Flórida, né? A gente não quer conhecer outro estado no momento. Para não fazer uma mudança tão grande, começar tudo do zero de novo. Né? Mas quem sabe Deus abençoe e você vem para cá, para Orlando. Aqui eu acho que é bem mais tranquilo, gente. Eu amo Miami, mas Orlando eu acho que é bem mais tranquilo, viu? Deixa eu só pegar meu carregador aqui, que meu celular tá descarregando. Tá bom. Gente, se vocês estão gostando dessa história dessa menina guerreira, já se inscreve no canal, já deixa o sininho ativado para vocês não perderem as outras histórias, igual eu falo para vocês. Estou tentando trazer histórias reais de pessoas reais que estão aqui
né, para contar o ponto de vista dela, para contar tudo que eles estão passando, para vocês tirarem como exemplo, assim, igual essa eu nunca tinha visto, né, uma opção muito boa, né, por mais que está sendo sofrido para ela, né, cada um vai ter uma experiência, né, se a pessoa ela não tem um filho pequeno, se ela não está grávida, então, assim, pode ser uma opção dela se dar bem, dela procurar outros caminhos, estando aqui também, né, então, já se inscreve, não perde, se inscreve lá no meu Instagram também, Tata Orlando Oficial, porque lá eu dou dicas todos os dias, faço vídeo, né, mostro um pouquinho do dia a dia da gente aqui nos stories, então não perde tempo e se inscreve lá também, viu? E é isso. Agora eu só queria perguntar, eu acho que caiu a conexão dela. Eu queria perguntar para ela sobre a filhinha dela, se ela está estudando ou não, mas eu acho que a filhinha dela não está em idade escolar ainda. Deixa eu ver se ela entra de novo. Mas e aí, gente, vocês estão gostando? Eu queria agradecer todos vocês que estão aqui. Eu sei que tem gente, deixa eu ler os comentários aqui. Obrigada, gente, por ter vindo. Também espero que inspire aí o pessoal que acha que é impossível e que Sim. saibam que a gente teve dificuldade, mas todo mundo vai ter dificuldade. Sim, e se você tem coragem, você tem que ir atrás do que você quer, esquece o que as pessoas vão falar, porque para te desanimar vão ter sempre muitas pessoas e falar que você é doido, ou que você está colocando, sei lá, eu cheguei a ouvir muitas coisas, sabe? Menina, mas eu Difíceis, acredito, mas... porque eu acho que o pessoal deve ter falado assim, você é doida, você tá sonhando demais, ou Sim. quando foi aprovado é golpe, você vai se dar mal, vai voltar, quando chegar lá você vai sofrer, não vai ser nada disso. Nossa, eu imagino o quanto de coisas que você deve ter escutado. Muita coisa. Eu imagino a assim, sua família, a preocupação também, né? Sim, a minha mãe ficou muito preocupada, né? Porque, meu Deus, pensa, ela ficou muito apavorada, porque é muito assustador, né? Assim, para a mãe ver sua filha aí, a minha mãe morava perto da gente, a Lara também, ela falou, meu Deus, o Elias, coitado do Elias, ele vai ter que ir, assim. Então foi uma loucura, assim, muita preocupação. Ela só ficou tranquila, mais tranquila. Acho que nunca ela vai ficar tranquila, né? Porque a gente está longe, né, dos olhos dela, mas assim, agora ela está mais tranquila, porque ela sabe que a gente está melhorando, que as coisas vão melhorando aos poucos, mas também ela passou muita aflição, porque tudo isso aí eu também falava, né, mãe, está acontecendo isso, né, a gente está passando por isso, mas no início foi um baque, assim, para todo mundo, eu escutei muito, quando eu pesquisava sobre esse visto, eu escutava o pessoal falando assim, não, isso é igual mosca do olho azul, você não encontra, essa vaga não existe, esse visto aí é mito, esse visto é mito. Vocês conhecem alguém que já viu, que já fez esse visto? Eu escutava muito isso. Não, eu via nos comentários. Não conhecia. Isso não existe. Gente, mas não conhecia, viu? Uma empresa pagar para você ir, não existe. Isso é mentira, isso é golpe, E eu cheguei a comentar em vários grupos de Facebook. Muita gente me procurou através de grupos de Facebook, porque eu comentava, gente, isso existe, eu consegui. Sim. Se vocês quiserem saber, me procura que eu vou falar como foi, porque eu ajudo vocês. Eu quero, o meu objetivo é que pessoas como eu, que saíram do nada, consigam alguma coisa. Hoje eu não tenho nada aqui, mas eu posso ter um dia. E hoje o que eu conquistei de ter vindo para cá, o que a gente aprendeu, o que a gente viveu aqui, foi algo que eu vou levar para minha vida inteira, assim. Sim. De tudo, quem sabe, né, Laís, vocês, Deus abençoe, vocês têm a oportunidade de encontrar uma empresa que goste do trabalho do seu esposo e aplique para vocês para um EB3, né, para um visto de trabalho, assim, definitivo, né? Então, assim, é um visto muito bom e, assim, tem um custo, né, lógico, mas é um custo que vale muito a pena, muito a pena. Quem está aqui sabe a importância de ter um green card, de poder trabalhar legalmente, de ter seus documentos. Todo mundo que está aqui sabe disso. Uhum. E eu acho que, assim, se for da vontade de Deus, vai acontecer. Então, claro que eu não vou ficar esperando sentada, né? Porque muita gente fala, se Deus quiser, vai ser assim, esperando que Deus venha lá na sua porta e bata lá, fala, tem um emprego aqui. Não é assim, entendeu? Não é assim que funciona, não. Você tem que pôr nas mãos de Deus, mas você tem que fazer por onde, porque senão, infelizmente, ninguém vai fazer isso por você. Você tem que meter as caras mesmo e ir atrás. E eu também não tinha dinheiro para assessoria nem nada disso, então eu fiz do jeito que eu podia.
e Você, com as coisas que eu tinha em mãos, né? Que era eu e meu marido e minha família só. Então, verdade, você é bem aquele típico imigrante raiz que vai atrás, né? Não fica esperando, sim, não. Então, assim, é um bom não dá. exemplo. Por isso que eu queria trazer essa história aqui. Sou uma história muito inspiradora, né? E você Obrigada aí por vai tudo, por atrás. ter aceitado falar também, porque E, eu não tenho visibilidade, então eu procurei a Thaís, eu falei, eu preciso que mais pessoas consigam saber disso, consigam ver, consigam aprender como faz para fazer, e se tiverem dúvidas, me procurem, ou procurem a Thaís também, que pode ajudar, não sei, que a sim, gente possa trazer informações para as pessoas, para que mais pessoas consigam vir de uma maneira legal, de uma maneira que vá ajudar, que é vindo com um trabalho, você não vai vir aqui esperando saber quanto, porque quando você vem sem saber quanto você vai ganhar, as pessoas acabam, às vezes, te pagando um pouco menos, né, do que é o salário mínimo do local. Nesse caso, é tudo dentro do que tem que ser pago. A gente não, imigrante que vem com esse visto não pode ganhar menos que o americano. Tem essa sim, lei também, porque é o justo. Então, você não vem também para ser escravizado. Não, gente. O trabalho é duro em muitas áreas. Na cozinha, o meu marido fala, segundo ele fala que o trabalho aqui é tranquilo, não é loucura como no Brasil. Ele acha que no Brasil é pior o trabalho com relação à nossa, cozinha. Ele que fala bom que lá é para bem. isso. Aqui não é assim, aqui é tranquilo, mas aqui também tem muita gente que não trabalha, né? Só faz horas. Então Sim, também tem. Em todo lugar você vai ter gente que se escolhe, isso aí é normal, né? Mas ele verdade. não, ele fala assim para quem quer saber, né, como é o trabalho, ele fala que o trabalho é tranquilo, não é algo muito sofrido, eu não sei em outras áreas, né? A gente está falando da área dele, que é cozinheiro, né? Ele faz comida e tal. Ele fala que não é bicho de sete cabeças. O idioma é um obstáculo, sempre foi, mas hoje em dia, como eu falei para vocês, ele tira muito bem. Hoje aqui em Miami, apesar da maioria falar espanhol, o restaurante que ele está, a maioria fala inglês, mas ele se vira muito bem, ele já fala bastante coisa. E a gente está estudando aí para aprender esse inglês aí, que tem que vir nem na marra, né? Tem que entrar, não é tão fácil, as pessoas falam com a gente, falam, e aí, já tá falando inglês? A gente dá muita risada, porque é muito mais difícil do que as pessoas pensam, muito mais difícil. Não é Mas falta de dedicação, não, é falta É que é difícil mesmo, é difícil. é verdade, mas com o tempo, se Deus quiser, vocês vão pegando um pouquinho mais, né? As coisas vão se Sim. encaixando, igual eu falo sempre. E o que Deus tem preparado para vocês, né? Ele vai dar, porque eu acho que não foi à toa que ele fez tudo isso, né? Acontecer na vida de vocês e vocês estão aqui hoje. Não está sendo fácil, não foi fácil, né? Não, nem um Mas eu pouco. tenho fé em Deus que Deus tem preparado uma coisa muito boa para vocês. Agora, Amém. deixa eu te fazer só duas perguntinhas agora. A sua filha, ela tem 5 anos, você falou, né? Sim, 5 anos. Ela não está estudando ainda ou já está estudando? Não, ó, ela não está estudando aqui na Flórida. Ela ia estudar lá em New Hampshire, né? Mas a gente Sim, estendeu, então eu deixei para estudar aqui. Ela estudava em São Paulo, mas aham, aqui ela não pôde estudar por sim, causa de 5 dias, porque existe uma. Então, como eu falei para vocês, gente, existem coisas aqui que são muito frustrantes. Isso é uma delas. Para mim foi bem frustrante não poder colocar ela na escola, porque aqui a idade escolar é 5 anos para entrar no kindergarten, né? Só que isso, tem que ser feito, esses 5 anos precisa ser feito até dia 1 de setembro. A minha isso, filha faz aniversário dia 6 de setembro. Por causa de 6 dias, ela não pôde ingressar, ela só vai poder ingressar no ano seguinte. E não nossa, tem arrumadinho, não tem chororô, não tem. É isso e acabou. Não adianta é você falar que verdade. blá, 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 né? Não existe. É E isso isso e muda pronto. de estado para estado, né? Aqui é um pouco Muda. mais lá, se fosse lá em Massachusetts ou New Hampshire, ela conseguiria, eu Porque acredito. eu acho que lá eles consideram o mês de setembro todo, se eu não me engano, completo, né? E Sim, como ela fez em setembro, aí lá consideraria. Mas sim. aqui não, aqui é 1º de setembro. Então, por causa desses 5 dias aí, não vai acontecer dela entrar agora. Ela vai entrar lá no ano que vem, que começa o ano letivo lá para agosto. Então, ela vai ingressar no kindergarten em agosto. Só ano que vem. Agora, Uhum. segunda pergunta: você já trabalhou em alguma coisa aqui em Miami com limpeza ou com alguma outra coisa ou não? Porque Sim, você tem a mesma lá em New Hampshire, o casal que a gente morou, eles tinham uma empresa de limpeza
E eu cheguei a fazer, assim que eu cheguei lá, eu cheguei a ficar de babá algumas vezes dos filhos deles, e eles Aham. me pagavam, e eu cheguei a trabalhar em restaurante, limpando restaurantes à noite com eles umas 2, 3 vezes. E aí eles me mostraram um pouco como era e tal, mas só essas vezes assim, foi muito rápido, porque nessa gravidez eu fiquei bem cansada. Acho que o mental também me atingia bastante. Então, eu não tinha muita. Sentia muita dor nas costas e eu enjoava bastante ainda. Então, Sim, foi ruim, assim. Aí eu optei por ficar por causa da minha filha também. Eu não tinha com quem ficar, quem ficasse com ela. Então, esses dias que eu fui, foi até de madrugada, porque meu marido que ficava com ela, ela ficava dormindo, né? E eu ia, porque eu morro de medo de deixar minhas filhas com qualquer pessoa aqui. Eu sou muito paranoica. E aqui em Miami Beach, agora recente, essa semana, eu fiz uns bicos aí na área de limpeza, numa empresa de limpeza aqui, com brasileiros, são brasileiras, de uns apartamentos de luxo aqui em Miami Beach, então foi tranquilo, assim, o trabalho foi bem simples. E aí, sim, mas aí eu tô, tipo assim, eu fiz o bico no momento que o meu marido tá em casa, é o que eu posso fazer, porque eu não posso deixar as crianças, então verdade. aí eu Porque às fiz vezes esses acaba bicos nem aí. compensando, né? Pelo valor que você tem que Uhum. pagar para alguém olhar. Não compensa, assim, se você tiver, como eu fiz, né, assim, deixei com ele e fui, aí Sim, compensa. Agora, para pagar uma babá, não aí já compensa. não Não, compensaria. né, é algo que, mas é uma coisa, é um trabalho legal, assim, não é algo muito pesado. A limpeza daqui é muito diferente. Geralmente é para limpar um apartamento que já é limpo, então é incrível, mas é isso. Você vai limpar o que já é limpo. E assim, é super legal. Se eu puder trabalhar com isso muito mais tempo, eu vou trabalhar, não tenho medo de trabalho nenhum. Vim para cá com um objetivo, e o objetivo é esse: nós vamos trabalhar no que for preciso, e se for preciso, nós vamos. Então, Sim, no que for e quando for, a gente está aí porque a gente tem um objetivo. Quando você vem com um objetivo, o objetivo da gente é o quê? Ter a nossa casa, que é o que a gente mais quer na vida, é ter a nossa casa. Então, o sim. objetivo é esse, e a gente só vai parar quando a gente conseguir. Antes disso, nem os obstáculos vão parar, não. A gente tem que continuar, sempre. Verdade. É isso aí, gente. Que história maravilhosa, né? Obrigada, Tá tendo muitas mensagens aqui das pessoas desejando que Deus continue abençoando o caminho, o seu obrigada, caminho, gente. da sua Obrigada mesmo, de família, né? coração. Que eles estão gostando muito da história de Que vocês bom. e que Deus abençoe mesmo, né? Que Deus direcione vocês num caminho que atenda os sonhos de vocês, a vontade de vocês, né? E é isso, gente. Eu queria agradecer a Obrigada a todo mundo. vocês que estão aqui, né? Eu sei que tem gente de vários lugares, tem até vi um comentário passando que tem uma pessoa de Londres, assim, vários lugares do Brasil também, né? É muito importante vocês aqui comigo. Muito obrigado para escutar um pouquinho dessa história maravilhosa, né? Fiquem atentos às próximas histórias também. E de alguma forma, eu espero que essa live tenha ajudado cada um de vocês, né? Assim, se for para encorajar vocês, né? Se faltava esse empurrãozinho que vocês, né, sintam, né, que de algum jeito serviu para vocês. A história dessa menina que foi maravilhosa, que eu tô de boca aberta, né? Eu sei que já conheci muita gente aqui, já escutei muitas histórias, mas a dela, né, não foi fácil desde o começo. Como ela falou, não tinha nem dinheiro, né, para pagar o visto, a taxa do visto, né, para viajar, mas ela se virou. Ela é uma rata de internet, como diz ela. Uma coisa muito importante para vocês, procurem, né, entra nos grupos de Facebook, WhatsApp da Sim. cidade que vocês pretendem ir, do estado que vocês pretendem ir, porque isso ajuda demais. Lá vocês vão conhecer pessoas, né, saber de como funciona mais ou menos, né, ter uma ideia, assim, tomem cuidado, porque tem pessoas boas, tem pessoas ruins, né, algumas que pode ser que enganem vocês, então não caiam, assim, tentem, né, sempre ter um pé atrás, né, Laís? Mas, Sim, assim, com certeza. mas olha, ela é um exemplo disso. Ela foi ali procurando tudo. Ela já foi lá, fez a entrevista, ficou sabendo, procurou, aí já, né, foi atrás. Aí chegando aqui em Miami, já lá pro marido dela, ela já arrumou um carro. Aí aqui em Miami ela já arrumou um trailer. Então assim é isso, né? É aquela imigrante que vai atrás dos sonhos dela, não desiste. Ela procura, né? Ela não fica esperando a sorte bater na porta dela. Né? E eu acredito que Deus tem uma coisa muito boa para vocês. Que Deus abençoe, né? Amém, Thaís. Muito Deixa eu obrigada. só, se alguém se interessar e quiser dar uma olhadinha, eu tenho um vídeo falando um pouquinho
do H2B lá Ah, no canal no YouTube. como que é o nome? Temporada no Zewa. Mas, assim, eu fiz um vídeo e nunca mais voltei lá, porque eu não tenho muito jeito. Mas eu Isso. prometo que, não sei, eu vou fazer um vídeo em breve, deixar um vídeo lá, não sei, talvez mostrando um pouquinho das vagas, ou como eu fazia para enviar, qual era o meu procedimento, não sei, talvez seja interessante para quem quer, mas é porque às vezes eu estou na correria e acabo não tenho, como eu falei, eu não tenho muito jeito para essas coisas, então, e às vezes eu fico meio envergonhada, então eu acabo não fazendo, mas se vocês quiserem, dê uma olhada lá. Tem sim, gente. Olha, assiste o vídeo dela, ela explica como que foi direitinho também. Ela fala bastante do que ela, né, de como foi esse visto. Ela explica muito bem. Não sei de onde que ela fala que Legal. não tem jeito. Aí Não, para essas coisas de temporada, internet não tem, não. é temporada no Zewa, né? Isso. Então vai lá, já clica lá, já começa a seguir ela também. Quem sabe ela cria coragem e grava o próximo vídeo dando mais É, detalhes, né, Laís? é isso aí. Obrigadão, gente. Obrigada aí por tudo. Obrigada por quem assistiu também. Aposto que tem várias pessoas também muito queridas, amigos muito queridos que com certeza estão acompanhando aí, que já acompanham aí a minha luta há um tempo já. E que acompanham você também. Obrigada aí por todo mundo ter visto. E espero que você, quem sonha, consiga. Vocês vão conseguir se vocês realmente quiserem. Pode ter certeza disso. É isso aí, gente. Escutem essa menina, porque é uma história de fé, cada um tem o seu sonho, a sua experiência, né? E assim, ela só veio Sim, para mostrar isso para a gente, que é possível, né? De sim. verdade, menina, obrigada de coração Imagina, obrigada a você. por ter falado que queria contar a sua história. Então, assim, gente, se você é igual a Laís, né? Se você tem uma história para contar, se você quer incentivar outras pessoas, me manda um e-mail lá no meu Instagram, tem o link do meu e-mail, para você dividir a história de vocês com pessoas também que um dia, igual vocês, igual eu, igual a Laís, sonhou em estar e vir para os Estados Unidos, e hoje a gente está aqui, né? Então, assim, vamos compartilhar as bênçãos que Deus fez nas nossas vidas e incentivar outras pessoas, né, que têm esse desejo. E é isso, É muito isso, gente. Tchau, coração. tchau. A live vai ficar gravada, tá bom? Entra em contato com a Laís se vocês tiverem alguma dúvida também. Me manda mensagem lá no meu Instagram, igual eu falei para vocês. E até o próximo vídeo, viu? Mais histórias vêm aí. Um beijo, Laís. Obrigada. Tchau, um beijo, Thaís. Um beijo, gente. Tchau. Tchau, E é tchau. isso, gente. Obrigada a vocês por tudo, por todos vocês que tiraram um tempinho nesse domingo aqui para ficar com a gente, né? E é isso, até a próxima live. Espero que de alguma forma tenha ajudado vocês. E me siga lá no Instagram, que lá no Instagram eu falo com vocês todos os dias e vou colocar mais vídeo aqui também, com muitas informações para vocês aqui no YouTube também. Eu vou tentar colocar mais vezes, né? E trazer as lives, pelo menos uma vez por semana, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.